Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks. Eu sou o Marcos Torres, seu host desse programa. Minha convidada de hoje é a Cindy Nakashima. A Cindy é atualmente Senior Concept Artist na Wildlife. Nessa entrevista conversamos bastante sobre sua trajetória, rotina e algumas novidades em primeira mão. Espero que vocês gostem desse papo, galera. Fiquem aí com mais essa entrevista. Vou botar pra gravar aqui, não tem mais volta agora. Beleza. A pessoa Dá uma entrou uma contagem aí. cilada não sabe, tá ligado? Imagina. Bom, Cindy, é um prazer te ter aqui como minha convidada. Eu queria que tu, por favor, te apresentasse para o pessoal, para a gente poder falar um pouco mais sobre a tua história. Opa, tudo bom, Marcos? Obrigada aí pelo convite. E parabéns pela iniciativa, acho muito bom o que você está fazendo. Uhum, É, como uma introdução rápida, bom, meu nome é Cindy Nakashima, eu hoje sou concept artist, trabalho atualmente na Wildlife, num dos estúdios, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Porque uhum, é um estúdio da Wildlife, não sei o quanto que as pessoas. É uma coisa meio que nova, né? E. Bom, é isso. Eu moro em Uberlândia. Na verdade, eu sou paulista, né? Sempre fui. Mas eu mudei há uns 3 anos pra cá. Uberlândia, Minas Gerais. E uhum, tô curtindo muito aqui. entendi. E como é que começou assim? Vamos voltar lá bem lá atrás, enfim, não sei se criança, adolescente, enfim. Como é que foi teu contato com a arte, assim? Como é que começou esse teu interesse com a parte mais artística? Eu acho que eu cresci numa época que era muito simples as coisas, né? A gente não tinha. Eu acho que é o final da geração dos nossos pais, assim, de juventude. Então, tipo, não tinha celular, não tinha nada. Eu não tinha videogame. Então, eu só tinha, quando eu ia pra casa dos meus avós, né? Bem petitinha, assim. Só pedia papel e giz de cera, lápis de cor. Uhum, Então, eu acho que era uma coisa muito mais simples, era bem prazeroso, e era um refúgio pra mim, porque meus avós eram muito velhos, assim, já pra. Tipo, eu nasci meio que tarde, né? Então, era difícil, né? Dialogar com criança, ou brincar, ter energia, né? Então, eu passava muito tempo sozinha. Meu pai também, ele já era mais velho. uhum, Minha mãe, ela tinha 2 empregos como enfermeira. Então, eu quase não via ela, né, em casa. Então, eu passava muito tempo sozinha. Tem eu e a minha irmã, né? Mas a gente passava tempo sozinha, só que a minha irmã já era mais velha, já não curtia muito. Então, digamos assim, que eu ficava autistando sozinha há bastante tempo, assim, desenhando. E que era o que eu tinha, assim. E, e, e quando eu comecei a, né, ter um pouco mais de consciência sobre mundo de arte, ler mangá, essas coisas, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu fui fazer um curso de desenho numa escola que já nem existe mais, se chamava Grafes, em São uhum. Paulo. Eu comecei a ter aquelas aulinhas básicas de anatomia de mangá. Comprava aquelas Sim. revistinhas, né? Em banca e tal, achava maneiro. Mas era legal porque foi meu primeiro contato com nanquim, com caneta, com bico de pena, espuminho, aquelas borrachas lá diferentes e tal, tudo mais, papel diferente, eu achei maneiro, então foi legal. Mas meus pais, assim, meu pai, ele trabalhava na parte de direito, eu não sei exatamente o quê, porque ele era concursado e tal, mas ele sempre gostou muito de quadrinho do Tex, por exemplo, e ele fez Pan-Americana de Artes. Então ele Uhum. até gostava, né? Achava legal desenvolver essa parte artística e tal. E a minha mãe, ela sempre desenhou também, desde criança. Mas era uma coisa mais dela. Minha mãe era mais uma desenhista nata, assim. Ela nunca estudou, só que ela. Infelizmente, nenhum dos dois seguiram na área, né? Porque naquela época não tinha como, né? Era tipo, Uhum. você escolhe uma profissão estável e ganha dinheiro. E aí minha mãe seguiu para a área de enfermagem, né? Mas aí eles falaram assim, não, filha, você pode fazer aula de desenho e tal, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Uhum. Porque se eu quisesse, já tava trabalhando com isso, entendeu? Meu pai falava assim, que
fiz curso, ele fez Pan-Americana, né? Andava com aquela pastona lá, desenhava bem. Os cowboys, assim, em HQ. Mas é isso, então eu nunca vi como profissão, assim, como possibilidade de profissão, nem quando eu tava na faculdade, né? Uhum. Como é que Eu, foi a eu escolha pra faculdade daí, tipo, nessa época? começou com aqueles cursos bem basicões da Microcamp, manja? Nem sei Não, se tá existe ligado? ainda. Como é que é? É. É... eu fiz aqueles cursos de Office, digitação, Ah, sim, sim. HTML, teve um básico de Photoshop. Eu tinha uns 12 anos na época que eu tava fazendo esses cursos. E eu já gostava de estudar um pouco sabe naquela época do Blogspot, Nossa, templates, né? sim, eu Ponto sei bem. blogger. Sim. Ai, a Fotolog. idade. É. Então tinha algumas coisas de HTML que dava pra editar e os templates, tipo assim, por exemplo, eu baixava o site, o template inteiro com os códigos. E aí eu pensava assim, eu quero ter meu próprio template. Eu gostava muito do jogo do Fatal Frame. Uhum. É, isso até foi um pouco depois, mas eu gostava dessas coisas assim, ou coisinha fofa, e aí eu quis começar a fazer meu próprio template no Photoshop, então eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo meio que sozinha mesmo, eu baixei lá um piratão e consegui. Acho que nessa época eu já tava lá com uns 13, 14. Uhum. E aí eu segui estudando sozinha isso, né, junto com os cursos da Microcamp lá que eu fiz na época. Aí eu vi assim, né, que tinha uma profissão de designer gráfico, que você tinha possibilidade de fazer sites, né, e fazer os templates, fazer né, tipo, interface, programar. Programar nunca foi comigo, eu não gostei, porque na hora que eu comecei a estudar mais a fundo isso, eu percebi que nossa senhora, precisa ser muito inteligente para isso. Precisa, eu não sei, a cabeça tem que ser voltada para outra coisa, assim, que não é a minha Sim. praia. Eu nunca fui muito boa de exatas mesmo. É, aí eu cheguei a fazer o curso na Saga, né? Grande Saga, que Sim, dava as sim. bolsas gratuitas do Anime Friends, essas coisas. Peguei uma dessa. E cheguei a fazer um design de jogos lá. Era uma das primeiras sedes que teve em São Paulo, na Lapa. Uhum. E foi interessante, eu comecei a ter meu primeiro contato com 3D. Eles usavam Maya lá na época. Modelagem com Clay. Então, eu achei maneiro. Aí, novamente, quando teve a parte de programação, eu não curti. É, É. eu deixei para os outros, assim. Eu falei, não, eu desenho, modelo os negócios. E aí, vocês me ajudam, né? E eu não cheguei a terminar, porque, infelizmente, na época, o meu pai chegou a falecer, né? Uhum. E eu tinha 19 anos. Aí acabou que as coisas mudaram muito, assim. Eu parei de fazer o curso, parei de fazer. Tava fazendo aula de piano na época. As coisas complicaram um pouco. E eu vi a necessidade de me virar sozinha, assim, um tanto porque a minha família sempre foi um pouco complicada e meu pai era o pilar, assim, né, que mantinha a casa em ordem, né, então, de todos os aspectos, né, então eu me vi com essa necessidade. Isso é uma coisa que me marcou bastante porque foi um processo de amadurecimento que eu tive que passar à força, assim. Uhum. Né, quando você olha para trás, você pensa assim, nossa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter estudado mais. E nessa época eu estava na faculdade, eu estava estagiando, estava estudando, estava fazendo curso de noite, estava fazendo. Ai, não, curso de japonês eu comecei depois até. Aí eu fiz Uhum. bastante coisa já dessas coisinhas, e aí eu comecei a levar o design gráfico mais a sério, digamos assim. Sim. E aí eu percebi assim, eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho. Tudo que eu aprendi até hoje eu vou tentar usar para alguma coisa, né? Porque eu percebi que hoje em dia, quanto mais flexível você for e tiver conhecimentos, habilidades diferentes, são coisas que ajudam, né? Porque o mundo está sempre mudando, a gente
né, tá passando por um momento de transformação agora muito grande também. E Uhum. é difícil mesmo, né? E no caso a faculdade era faculdade de design, eu imagino, né? E daí nessa faculdade tu começou já a ter o teu primeiro estágio, teus primeiros trabalhos, assim, tu tinha um vislumbre assim de começar a trabalhar com arte ou tu ficou focada só nessa parte de design mais publicidade? Ah, eu via ilustração como ferramenta, né, para o design. Então, Uhum. eu não achava, nunca achei que eu ia 100% trabalhar com arte. Sempre foi, na verdade, o meu desejo interno, né, no fundo do meu coraçãozinho. Mas, mas a vida era muito difícil, assim. Eu ficava pensando, não, eu queria muito sair de casa, muito mesmo. Então eu pensava assim, eu preciso ter pensamento bem estratégico aqui, porque eu preciso me virar sozinha. Então eu pensava assim, a ilustração vai me ajudar, porque é um diferencial, querendo ou não, no meio do design mesmo. É uma ferramenta que nem todo mundo tem. Eu percebi que as empresas às vezes precisavam contratar um ilustrador só para como um freelancer, assim, só para agregar no projeto deles. Uhum. E, e aí foi isso aí eu mantive bastante. Eu na verdade tive bons amigos na faculdade que acabaram se tornando meus sócios. A gente, como projeto de conclusão do curso, né, do curso de design da SPM que eu fiz, a gente fez a abertura de um escritório de design. Uhum. E a gente já trabalhava em grupo há muito tempo, já na faculdade, né? Eles se juntaram a mim bastante tempo, né? Mesmo no meio, até no meio, quando a gente estava estagiando, assim. E foram muitos anos de convívio, meu Deus. Até impressionante, né? Sociedade é uma coisa doida. Quanto tempo foi? E eu me formei em 2012 e Uhum. aí eu tive escritório até 2020. Foi Nossa. no começo da pandemia. 8 anos? E aí, né, depois eu vou contar um pouco, mas depois que eu saí, ainda sobreviveu até agora há pouco o escritório. Até agora ainda tava vivo, agora eu acho que não mais. Se chamava Maquinário Laboratório Criativo. Uhum. E Então nesse na tempo época. que. Oh, desculpa, sem te ter falado. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia te perguntar, daí tu montou essa empresa com eles e o foco de vocês era atender mais essa demanda de design, mas eu imagino que talvez tu pudesse, que nem tu falou, tentar cumprir às vezes uma demanda de ilustração, coisa do tipo, nesse período, certo? Sim, sim. A gente fazia até. É que assim, o meu sócio, né, o Thiago Reginato, ele era calígrafo também. Uhum. Uma coisa que ele sempre gostou e ele desenvolveu, então a gente unia, a gente fazia caligrafia ilustrada, então ele fazia a base da caligrafia, eu desenhava por dentro das letras, e isso chamava muita atenção para campanhas publicitárias, porque era algo diferente. Então a gente acabou fazendo muita coisa para empresas como a Natura, né? A gente ia nos eventos e às vezes desenhava nos produtos durante a campanha, durante o dia, assim, para as empresas entregarem como brinde, para clientes especiais, ou a gente, por exemplo, pintava nas paredes, a gente já foi algumas vezes nos prédios do Itaú para fazer algumas paredes lá dentro, misturando caligrafia e ilustração sempre. Uhum. O nosso terceiro sócio, que é o Bruno Scodeler, ele era programador. Nós três somos designers, né? Mas ele também ajudava, às vezes, a pintar algumas coisinhas, assim, preencheria lá, dava sempre apoio. Mas era bem assim, era a gente que ia lá, fazia. E aí dentro do escritório, é, a gente também atendia, às vezes, projeto de livro infantil. Então, eu pegava fazer ilustração, ou para ilustração para embalagens da Nestlé, a gente fazia Uhum. embalagens promocionais e também a gente gostava muito de nisso nos nossos funcionários também, porque era algo que já agregava mais, sabe? O cara saber fazer isso também. Então a gente tinha primordialmente 2 funcionários que ficaram bastante tempo com a gente e que os dois são ilustradores até hoje, se tornaram ilustradores full time também. Então isso Uhum. é bacana.
É, E como é que acabou esse ciclo, assim, pra ti? Como é que foi essa mudança, assim? O que é que mudou dentro de ti que fez tu pensar, bom, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que, enfim, deixar o design um pouco de lado. ah, a gente, no nosso escritório, assim, a gente não tá, a gente tá com dificuldade entre nós de adaptar para outros mercados. Uhum, E se apoiar só no mercado nacional do jeito que a gente estava indo, né? É, além da falta de conhecimento de tecnologia, o mundo de design mudou muito, né, para UI UX. Então, muito sim. designer migrou da parte gráfica, assim, para a parte estratégica, né, e outras coisas. E aí eu percebi que eu estava ficando defasada demais. É, eu até pensei em fazer uma faculdade extra, uma pós-graduação em UI UX, em branding, a gente chegou a estudar, fazer uns cursos e tal, mas era muito desgastante para mim. Eu não era boa com aquilo e, e aí a gente tinha muito pouco braço, porque eram nós três, né, e mais, normalmente mais dois ou três funcionários só, e Uhum, era uma luta, né, em São Paulo, assim, para dar conta, nossa, era muito desgastante, ir para lá e para cá, reunião, para cima e para baixo, né? Então eu acompanhava muito também das reuniões. E aí também teve a crise, a gente teve uma crise, né, que começou em 2016, mas a gente pegou mais ela em 2018, né? É, uhum, o Brasil tá sofrendo bastante aí faz tempo, né? Porque então em 2018 a gente praticamente quase faliu. E a gente teve que colocar o próprio dinheiro na empresa para poder sobreviver assim, para não acabar com tudo. E também a gente não tinha outra opção, né? Era uma época uhum, que dava medo, né? Você vai largar isso daqui e aí como é que faz? A gente pensou nos nossos funcionários também, então era muito difícil, né? Quando você tem outras pessoas assim, né? Dependendo de você. E a gente, por exemplo, manteve o salário deles e a gente baixou demais o nosso, a gente colocou nosso dinheiro na empresa, tudo para sobreviver. E aí depois que aí 2019 a gente conseguiu retornar, né? A gente trabalhou muito. E aí 2019 até o final a gente estava recuperando. Aí 2020 chegou a pandemia, né? ah, sim. Aí eu fiquei assim, não, a gente conversou, falou, nossa, a gente vai ter que fazer isso de novo, a gente vai ter que cortar os gastos, vai ter que demitir gente, vamos ter que ganhar menos. Eu falei, não, dou conta não. Eu não dou conta, eu já tava meio deprê, já tava. Nossa, é muito difícil, né? Tipo, eu já não tava muito feliz com o que eu tava fazendo, porque eu não sei lá, eu não me sentia mais muito competente na área, assim. Inclusive é engraçado, né? Quando a gente conversa com outras pessoas, a gente começa a sair da nossa bolha, a gente vê que coisas mudaram muito, né? Na época a gente contratou um designer que ele era excelente. Ele era muito bom e muito Uhum, novo, né? E ele basicamente, assim, eu percebi o potencial dele, eu via a bagagem que ele trouxe pra gente. E eu pensei assim, esse cara não vai ficar aqui não. Né? É sempre assim. E ele, sem medo, ele falava assim, não, eu fui chamado para fazer mais umas duas entrevistas dessas empresas, que eram umas empresas famosaças, assim, eu falei, é, é difícil, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu pensei, cara, eu não tenho nem metade do que esse cara tem, sabe, do tanto que ele era atualizado, as coisas mudam, né? Tipo assim, a referência que as pessoas têm, às vezes, que elas são mais novas, elas já são diferentes, né, da gente. E. Aí foi isso, aí comecei a me bater um desespero geral na vida, sabe? Começou a bater um alerta louco. E aí eu pensei assim, eu preciso ganhar dinheiro. Porque a minha empresa vai fundar, preciso de outra coisa, vou me dar mal. E agora? Quero viver de ilustração. Como é que faz? Como é que faz, meu Deus? Aí uhum, E aí eu comecei a estudar muito. Foi aí que eu comecei a ouvir alguns podcasts de arte, né? Que nem o teu. E eu comecei uhum. pelo Iconic. E aí minha preocupação era, principalmente, cara, eu já tô fazendo meus 30 anos daqui a pouco.
socorro, tô velha pra começar, ferrou. Eu vi os moleques de 15 anos já mandando ver nas artes, ganhando dinheiro, porque não dá não. Eu ia lá naqueles encontros da SS, saca? Uhum. E aí eu vi os moleques lá, bate uma depressão pensando assim, não, eu não tenho mais essa energia, cara. Eu não vou conseguir estudar esses negócios que eles estão estudando. Não sei, não. Que aí. Mas aí eu troquei ideia com o Scava, né? O Gabriel Scavariano. Uhum. Ele foi meu funcionário, inclusive, no maquinário, por Ah, pouco sério? tempo. Ah, legal. Foi. Foi o primeiro estágio dele, inclusive, eu acho. Só que ainda bem que, assim, sempre foi muito talentoso, Uhum. muito dedicado, e aí eu percebi também que o negócio dele não era design. Ele tava lá mais por uma oportunidade mesmo. Mas Uhum. ele é muito solícito, muito gente boa. Então ele até me ajudou, assim, ele trocou ideia e falou assim, ó, tem. Eu acho que é, eu não sei se é o Zanquetin. Não, eu não lembro, é algum desses caras aí que são mais velhos também, que eles começaram meio que depois dos 30 e tiveram sucesso, assim, né? Lógico que a jornada nunca é fácil, mas me inspirou um pouco, eu pensei, ah, tá bom, eu não sou nem de longe, né, capaz perto desses caras, mas eu vou tentar porque eu não sei, vai que alguma coisa acontece, né? Eu Uhum. preciso ir atrás porque a gente só desiste depois que começou, né? Que pelo menos tentou. E aí ele falou assim, eu fiz o curso na Skill Tree, do Pedro Dutra, de fundamentos, foi muito bom para começar. E aí eu resolvi dar uma chance, né? Ele indicou, e aí eu conheci o Pedro, Uhum. muita gente boa também. Gostei muito, assim, do curso em si. E eu acho que a vibe dele também é muito legal e os alunos também estavam muito em harmonia, assim, né? O povo queria se ajudar, conversar. Então, o pessoal Uhum. ainda é meu amigo até hoje, né? E aí eu me dediquei muito. Eu pensei assim, eu vou fazer esse curso, era um curso caro, assim, para eu conseguir pagar na época. E aí eu pensei, eu vou dar tudo de mim aqui, porque eu não tenho outra chance. Ou eu faço isso aqui dar certo, ou eu vou me afundar no meu escritório, ficar triste, engordar, sei lá. Aí, e aí foi muito bom, assim, eu estudava todo dia, eu desenhava sempre que dava, né, porque eu não tinha muito tempo, né, fora do trabalho eu tinha que estudar, eu estudava às vezes de manhã, acordava, eu desenhava nas reuniões, eu desenhava no almoço, assim, eu desenhava até a noite, assim, né, tipo, todo Uhum. momento que dava, e assim, era muito exercício que ele passava, né, acho que ele passa até hoje. E eu não estava acostumada, né, desenhar tanto assim, porque era só aqui e ali. Eu nunca fui muito de ter. Eu nunca fui aquela pessoa que. Tem um monte de sketchbook, preencheu todos. Não, nossa, eu não. Eu não tenho muito isso em mim, assim, eu não tenho muita energia para isso. Uhum. É, e aí eu concluí, assim, foi um curso que eu concluí basicamente todas as tarefas. Tem até uma competiçãozinha lá interna. Falei, não, vou conseguir isso aqui. Vou, eu vou fazer tudo que dá. E aí eu ganhei a contenda naquele ano. E acho que 2020, né? Uhum. E, e aí é isso, eu fui sempre. Eu tive em mente sempre que eu precisava conhecer mais, entender mais como as coisas funcionavam. Porque você vai conversando com as pessoas, você começa a ficar meio desesperado, né? Tipo, Sim. ah, tem personagem, cenário, tem jogo mobile, jogo AAA, tem arte pra um monte de coisa, 3D, furry, commission, RPG, not safe for work. Aí você fica assim, ai cara, né? Aí fica aquele dilema, eu não sei o que eu quero fazer. Aí você olha para as artes assim, né, da Riot, aí você pensa assim, nossa, que massa, né? Muito louco isso aqui. Ai, quero fazer. Nossa, na época eu tava lá no Legends of Runeterra, porque, nossa, eu quero fazer isso aqui, essas splash art, pá, e tal, da hora. Nossa, é difícil pra caramba, né? Vou ter que estudar muito e tal. E... Mas aí, né, só desenhando pra aprender, fazendo muita, muita coisa, trabalhando e tal. E aí, ouvi também as pessoas
é bom. Então na época eu comecei até por muitos feedbacks, né? E percebendo que a minha praia não era arte muito renderizada, não era splash art. Uhum. Anatomia também era algo que eu estava muito defasada, ainda precisava estudar muito. E é uns baques, assim, né? Você fala assim, ah, cara, mas como assim? Você não tá bom ainda? Não, não tá bom, né? Você fica assim, mas eu estudei aqui, eu fiz isso tudo, eu fiz esse curso aqui, fiz essas artes, não dá pra vender isso aqui? Aí, tipo assim, não é que não dá, né? Mas é aquela coisa, tem aptidões, tem coisas que todo mundo é bom, tem coisas que você gosta que você talvez não seja bom, e tem coisas que você não gosta que talvez você vai ser bem melhor do que em outras, né? Uhum. E eu imagino que foi nessa época que tu teve teu primeiro contato com concept art, certo? Uhum. Até É, então, tu achava que era ilustração e ilustração, né? Tu não tinha essa concepção de que a concept art ela vai um pouco mais além, né? Ela vai mais nessa questão de funcionalidade, de aplicação, vamos dizer assim, certo? Que se junta muito com uhum. design, de certa maneira, pelo menos eu vejo desse jeito. Ah, sim, tem bastante, assim, a gente já ouve muito sobre forma-função, né? Uhum. Desde sempre. E concept art e ilustração era uma coisa que era muito confusa na minha cabeça. Olhando de fora, assim, eu ficava assim, eu não entendo a diferença. E aí, Sim. no curso do Pedro, por exemplo, ele fez um projeto de concept. Eu ficava assim, cara, mas me explica o que que é concept? Eu não entendi ainda, saca? Não sei o que é que faz, qual é o processo, né? Mas tem que ter muito da curiosidade também, né? Tipo, pesquisar. Então, eu não sabia o que que era, comecei a pesquisar muito no ArtStation, em outros sites, projetos inteiros de desenvolvimento de concept para entender quais são cada etapa, né? Que você apresenta, qual a ordem, qual a qualidade final, né? Então, isso é uma coisa que é muito complicado. Eu imagino para todo mundo assim chegar num workflow que seja tranquilo, né? Que você consiga seguir. Mas isso é o tipo de coisa que varia muito, né? Uhum. De arte, de projeto para projeto. É, Hoje, por exemplo, eu uso muito 3D no meu processo de concept. Uhum. Então, tem de tudo, né? A gente acha que é só sofrer ali, desenhar na mão, né? Arrancar as ideias da cabeça, tirar aquele suquinho lá do cérebro para criar alguma coisa. É. E depois dessa parte mais inicial de estudos ali com o Pedro e tudo mais, qual foram os primeiros projetos que tu pegou? Foi tu como freelancer ou tu já foi para uma empresa? Como é que foi daí esse processo de entrar no mercado? Ah, eu, eu já. Deixa eu ver. Tá. Na verdade, eu tava com um projeto. Eu tava ainda com um cliente da Nestlé que tava do meu escritório ainda, eles estavam em contato comigo, então eu ainda continuei trabalhando com eles para alguns produtos, então era basicamente concept e ilustração. Isso já me ajudou a dar uma guinada, assim, para não ficar sem nada. Depois eu fui descobrir o mundo do Reddit, mundo complexo. E achei muito complexo, muito trabalhoso, assim. Eu não me identifiquei, não. Eu fiquei assim, cara, eu sei lá, é uma praça pública aqui com um bando de gente, socorro, não sei, um monte de regra. Você posta um negócio, os caras vão lá, deletam. Eu falei, dá trabalho demais isso aqui, eu não sei mexer com isso, é muita tecnologia, meu Deus. E aí eu fui entender, né? Eu salvei muita tabela de commission das pessoas que eu via, assim, Uhum. conversando com amigos, né, que me ajudaram também a entender um pouco como funcionava isso. Aí eu montei a minha, né? Joguei minhas artezinhas lá, meus preços e tal. É, mas surgiu muita coisa não. Surgiu, acho que. Eu acho que eu consegui um que era do. Eu não, se eu não me engano, eu não lembro se os dois eram do Red ou se um deles era do DeviantArt. Uhum. Era de personagem de RPG, assim. E. Aí eu percebi assim, RPG, cara. RPG não é pra mim. Eu, eu quase nunca joguei na vida RPG, eu não entendia nada das classes, das raças, das armaduras. Arma medieval, essas coisas. Nossa, não entendo nada. Não sei. Não sei. Aí
Aí os caras dão a descrição, assim, os personagens ficam doidos, assim. O que é isso, meu Deus do céu? E aí eu fui percebendo que aquilo lá não era pra mim também. Falei, não, Sim. né? E a outra também que era muito complicado, porque você lida muito com pessoa física, né? Pessoa física Ah, tem um sim. valor bem limitado. É uma porta de entrada, né, pra muita gente. Eu testei também, eu acho que é, é algo bom pra entender. Mas é difícil, né? Porque é uma vida de freelancer que muita gente tem, tem que ter pulso firme, assim, tem que aguentar, às vezes, o nervosismo de não chegar nada pra você durante muito tempo. Uhum. Tem que fazer arte pessoal pra poder postar, pra ter algo novo, pra ver se alguém quer. Então, a instabilidade é complicado, né? Se você não tem muita. Não tem essa frieza assim de aguentar, né? Pode ser muito danoso. E na época eu não podia me apoiar nisso porque eu precisava de dinheiro. Não tinha como, eu estava Uhum. pagando aluguel, e São Paulo é muito caro, as coisas estavam complicadas. Eu falei, não dá não. Ah, aí eu fui estudando assim, é, mas eu acho que o contato com as pessoas que eu sempre tive, assim, eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa coisa de também querer ajudar e conversar com os outros, me ajudou muito também, desde sempre, porque é, eu acho que basicamente uma boa parte das coisas que eu consegui, assim, foi por conta de indicação, sabe? Foi a Sim. ajuda mesmo das pessoas. Então, na época, um amigo meu me indicou pra Puga, Sim. na época, né? Aí eu conheci um povo legal lá. Eu trabalhei em uns 2 projetos com eles e só que só que era muito complicado assim. Ainda eu percebi que era um estilo de trabalho meio pesado até assim pro que tanto que eles pagavam também. Na época, né? Eu tô falando isso bem no começo, né? Era muito diferente, né? A Uhum. Puga mudou muito, mas na época eu percebi que ia ser uma vida, tipo assim, pior do que eu tava no meu escritório. Falei, não, também não dá não isso aqui. também não vou aguentar isso. Não dá. E aí eu fui entender o que era estúdio de outsourcing, né? Porque Uhum. até então eu nunca tinha trabalhado com nenhum. Achei interessante. Eu pensei assim, cada equipe é diferente, você trabalha com clientes diferentes. É como se fosse um escritório mesmo de design, só que trabalhando com arte para todo tipo de empresa e projeto. Beleza. Uhum. Aí pensei, ah, quanto mais habilidades você tiver, melhor, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Aí eu vi que, né, fui entender como funcionava a equipe de 3D, de concept, de ilustração, o que tinha que cada um tinha que saber, né? E aí eu guardei isso pra mim, assim. Eu pensei, vou usar isso aqui como experiência, os valores que eles pagam aqui, commission e tal. E aí eu fui pesquisando muito, né, no LinkedIn, em empresas parecidas. Fui tentar entender como que funcionava esse mercado lá fora também. Porque eu já tinha essa noção, né, que em dólar, né, na conversão a gente ganha muito mais. Então eu pensei, como é que são essas outras empresas de outsourcing que são lá de fora, como é que funciona? Aí eu fui ver que é complicado, né? Você tem que saber falar inglês, tem que saber Uhum. fazer as entrevistas, tem que entender o que você já precisa ter de informação antes de entrar em contato. Quando você vai fazer entrevistas, as perguntas são muito diferentes, variando de país para país. Então, é, muitas coisas. Sim, sim. E atualmente tu tá na Wildlife como sênior, mas daí no caso tu trabalha com os produtos internos do estúdio, certo? Que é diferente de trabalhar com outsourcing, que é diferente de trabalhar com freelance, assim. Como é que tu vê hoje em dia essas diferenças, assim? Na verdade, é a primeira vez que eu tô tendo essa. Não é a primeira, mas talvez seja a primeira completa, vai, sobre isso. Porque Uhum. eu já trabalhei num jogo que era uma IP própria também, mas foi por pouco tempo, né? Eu trabalhei com direção de arte lá. Mas o jogo não deu certo também e eu acabei saindo. Então, na Wildlife, na verdade, eu trabalho
num dos estúdios Inabox que eles têm, que é é uma coisa nova, assim, porque eles estão incentivando, né? Eu acho que é uma coisa interessante que a Wildlife tem, né? De incentivar o Uhum. mercado. Pessoas que sempre tiveram desejo de criar o próprio jogo, pessoas muito competentes, né? De estúdios famosos, assim, até. Eles juntaram essas pessoas e deram a oportunidade de elas criarem o próprio estúdio de jogos e o próprio IP. Então eles dão um suporte completo e aí é isso, assim, eles vão contratando os artistas, funcionários, né, para poder trabalhar no jogo e eles também, meio que, pessoas que já trabalham na Wildlife também, elas ajudam nesses estúdios, trabalhando em cooperação, né, com eles, meio que são Uhum. emprestados, assim, da Wildlife, é, para poder ajudar em tudo, nos jogos e tal. Então é bem legal. Então agora eu trabalho na Everdog Games e aí a nossa equipe é bem variada. Hoje a gente está em umas 15 pessoas e eu acho que uma boa parte delas, eu acho que pelo menos uns 5 ou 6 são da Wildlife. E eu sou a da Everdogs mesmo. Então, eu tô como Senior Concept Artist e a equipe de arte é bem pequena, na real, porque sou eu e a nossa lead. A lead de artes é a Patrícia Takahashi. Uhum. Muito gente boa. Ela, inclusive, que me deu essa oportunidade, me indicou pra vaga. Eu agradeço muito ela. E, e aí a gente trabalha com vendors, a gente trabalha com outros estúdios de fora que eles fornecem as artes pra gente, né? Porque conta da demanda ser muito grande. Uhum. E tu sente que em relação ao tipo de trabalho que tu vinha fazendo, é muito diferente, assim, o tipo de, como é que eu posso dizer, processos, assim, pode ser? Ah, eu acredito que sim. Por exemplo, quando eu tava na volta, era mais voltado pra concept, assim mesmo. Não era Uhum. muito arte final, sempre foi variado, mas sempre foi mais concept, então eram desenhos mais rápidos, era muita demanda. É como se eu fosse um dos vendors, sabe? Que a gente contrata e eu fazia essas artes em grande quantidade. Agora, o processo é diferente porque precisa ter o envolvimento da equipe. Você tem que saber, tem que ter um tanto de people skill, assim, porque tem coisas que, por exemplo, meu chefe ele vai aprovar, ele vai ter que aprovar isso aqui. Mas tem coisas que não são com ele, que eu tenho que aprovar com outras pessoas, então tem que saber conversar com os outros, tem que entender qual que é o processo. Então tem muita reunião, assim, não muita, assim, mas tem tipo. Você conversa com muitas outras pessoas em relação ao que você está fazendo, porque aquilo vai ter um impacto grande, sabe? Uhum. No jogo em si. Então, é muita conversa, então não é só tipo, eu vou entregar uma arte aqui e ver se tá bom. Tem muito diálogo, tem muita refação, né? Então, o desapego tem que ser grande, sabe? Pra entender que até aquilo tá bem polido vai demorar um tempo. É, São muitas telas, então eu trabalho muito com a equipe de UI, né? Uhum. Para definir realmente se está funcionando aquilo, né? As delimitações, implementação. Então são várias coisas assim que eu estou aprendendo agora também que eu preciso estudar ainda enfim. Eu acho que a parte do workflow, de saber da etapa inteira de cada coisa, é o mais difícil, assim. Né? Uhum. Que é algo que você vai pegando com o tempo. Entendi. Porque realmente, quando tu pega cada uma dessas situações, tipo, sei lá, quando tu é freelance, eu diria que tu tem uma visão bem mais limitada do processo. Daí quando tu trabalha com outsourcing, às vezes tu participa de mais etapas, tu consegue ver melhor. Mas de fato, tu só consegue entender muito bem como é que funciona todo o pipeline de um processo de criação de um jogo quando tu tá dentro de um estúdio que tem um título próprio, assim. É bem Uhum. diferente, né? Eu acho que tu vai concordar nesse sentido. Com certeza. Tem coisa que eu faço concept, mas às vezes eu passo para uma pessoa de animação continuar e tal, porque vai ser mais fácil o animador 3D fazer direto.
Ou Uhum. senão eu mesma, tem coisa que eu faço em 3D e vai virar 2D, mas a base era melhor que seja 3D. Ou coisas que são completamente 2D. Isso muda muito, né? É, é bem mais complexo, assim, né? Em questão de funcionalidade, pega muito essa parte, né? Não dá pra só deixar. Às vezes a gente pensa assim, eu não sei se tá funcionando direito essa arte aqui, esse concept, mas deixa o cara lá de 3D se virar, não sei. Aí, aí não dá pra ser assim, né? Tu tem que pensar bastante sobre cada coisinha, assim. É um desafio, mas é muito bom. Eu acho que pensando em carreira, né, dentro do mercado de arte, ah, te abre um pouco mais de possibilidades, talvez, porque eu sinto que o outsourcing também tem muitos tipos de outsourcing, né? Uhum. Ah, mas às vezes você se sente uma peça pequena do processo em que você não consegue muito dar a sua opinião sobre aquilo. Você tem que seguir bastante as regras que já estão impostas assim do estúdio e às vezes também até em questão, eu acho que de estabilidade, salário, muda muito. Então eu Sim. acho que é bom, né, ter essa experiência porque no futuro, caso seja necessário entrar em algum outro um estúdio de IP própria também, por exemplo, é bom ter esse conhecimento assim, né? Tipo, eu não entendo muito de Unity, mas é algo que é realmente importante saber implementar às vezes, né? Apesar de que a minha parte é bem mais concept ainda do que arte final para implementação. Essa parte fica mais responsável pelos vendors, mas Uhum. é bom, né? Entender. Saquei. E sem me dizer uma coisa, até voltando um pouquinho mais atrás, eu queria pegar alguns nomes, assim, entender mais ou menos referências, mentores, e até tu pode falar um pouco mais de coisas mais gerais, assim, coisas que tu teve como inspiração, assim, pra tua arte até hoje em dia, assim, sei lá, seja um desenho que tu viu, um jogo que tu jogava. Me conta um pouco mais sobre isso. Tá. Eu tive essa quebra, né, de, de noção do que eu gostava mesmo, ou o que eu gostaria de fazer, né? Porque eu acho que Uhum. é muito diferente isso, né? Gostar de tal jogo e fazer essa arte que nem eu já expliquei antes. É, eu sempre gostei de jogar coisas fofas, tipo Stardew Valley, né? Esses jogos bem comfort, né? É, Uhum. tinha um lá que eu jogava muito, como é que chama mesmo? Don't Starve Together, Uhum. os jogos da Nintendo. Então eu comecei a perceber assim que The Sims, essas coisas assim me deixam feliz. Overcooked, né? Sim. É tipo, eu não fico tão estressada, eu acho pra desenvolver esse tipo de arte. E me deixa satisfeita no final quando eu termino algo assim. É diferente de quando acontece muito, por exemplo, às vezes eu tô estudando, eu quero desenhar um rosto, eu quero desenhar um personagem. Treco nunca tá bom. Nunca, né? Aí você mostra pra alguém, aí você fica triste também. Porque você percebe que tá uma droga mesmo. Eu não tô com paciência de ficar estudando tanto em cima dessa arte. E eu me canso muito assim do que eu tô fazendo. Eu sou rainha de começar os negócios e parar, de Uhum. ter mil desenhos inacabados. É, então eu gostei muito de mexer com 3D, né? Eu fiz o curso do Kevin também, na Uhum. Skilltree, que é de Environment, e aí foi meu primeiro contato com Blender. É, aí eu percebi que, pô, isso aqui é uma mão na roda, né? Tem um monte de coisa gratuita aqui, o pessoal sempre está desenvolvendo coisa para otimizar a vida dos outros. Vou usar isso aqui, bacana. Aí também eu curto muito Overcooked, né? E eu pensei Uhum. assim, aqui no Blender eu vou poder fazer essas artes do Overcooked, um fofinho. Aí e eu também já gostava muito dos jogos Supercell, né? Eu gostava muito de jogar principalmente o Brawl Stars. Uhum. Ficava, né?
Tipo, eu olhava pros jogos, assim, pras artes e ficava, maneiro isso aqui, né? Tipo, dá pra criar isso aqui no 3D, né? Pegar esse cenário aqui, é bem geométrico, né? É low poly. Tá, eu acho que dá. E aí eu percebi que eu fui vendo assim, nossa, tem muito mercado pra isso. É, é uma área assim que tá desenvolvendo. Eu não entendo muito do mercado mobile, né? Eu acho que passou por muita transformação. Tem jogos que são um sucesso e aí o que acontece é que é muito difícil ter jogos de sucesso. Tem trilhões de jogos, então os que realmente têm maior monetização, assim, que eles têm bastante retorno, eles acabam se tornando jogos de referência. E aí Uhum. muita gente copia, né, desses jogos. Sim. Que é como acho que o mundo funciona, né? É difícil patentear uma coisa nova na vida. É, e aí eu percebi que assim, eu também não curtia muito jogo assim de MOBA, sei lá, não gostava muito de jogo de tiro. Eu gosto muito de coisa zumbi também. Eu tenho esse lado um pouco. Eu gosto de desenhar gente morta secretamente, assim. Mas, gosto muito de jogo zumbi. Mas é de tiro também, né? Mas enfim, eu não entendo muito, eu não jogo muito, sabe? Tipo, eu sou bem. Eu tive tarde de videogame, saca? Tipo, Steam, essas coisas, minha conta não tem muito tempo, sabe? Não manjo muito. Uhum. Mas, aí eu mais. Eu acho que hoje em dia eu jogo algumas coisas por curiosidade, assim, pra entender como é que funciona. E, e aí eu acabo estudando muito, assim, sobre que tipo de empresas também fazem jogos semelhantes, né? Que pessoas que trabalham nesses estúdios, como é que funciona. Então, entender que às vezes uma empresa de jogos ela está contratando vários outros estúdios para trabalhar com elas, né? Ou tem um tanto de freelancer às vezes fazendo isso e assado, Uhum. ou tipo, às vezes a equipe é menor. Então é um mundo bem vasto assim, né? De coisas. E esse foco que tu tem hoje em dia, que é mais focado, digamos, em cenários e props, veio dessa época que tu começou a ter esse contato com 3D e entender esse tipo de game art, certo? É, eu acho que sim. Foi uma coisa meio orgânica que foi acontecendo. Não vou nem dizer que eu escolhi muito. Tipo, eu gostava, mas eu acho que acabou sendo assim, aquela coisa que você faz bem. É, mas sem. Às vezes não é nem o que você gosta mais de fazer, né? Mas, tipo, sei lá, eu acho que dentro de mim eu ainda queria fazer mais ilustrações e tal, né? Pessoalmente, assim, no meu tempo livre, eu não tenho muita. Eu sou meio cansado, assim, saca? Eu não tenho muita energia, não. Tipo assim, eu saio do trabalho e eu não aguento mais nada, assim, saca? Eu quero ficar de boa. Mas eu estudo também, eu sempre tô estudando na real, né? Tipo, não. Mas enfim, eu me dei uma perdida aqui, peraí. Que você tava. Eu respondi a sua pergunta? Eu acho que sim. Não, eu tinha perguntado em relação. Porque quando tu olha o teu portfólio, a gente vê que o foco é muito grande em cenário e props estilizados, né? Então, é por Ah, isso que eu é. pergunto se veio dessa época de começar a fazer o curso do Kevin e também do fato de que tu falou, né? Que tu já jogava muitos jogos que tinham essa pegada mais estilizada, alguns jogos mobile que, enfim, tem esse tipo de arte e é um lugar, como é que é, uma zona de conforto que tu consegue te desenvolver e te expressar bem sem tanta pressão. E acho que é até por isso que o resultado fica tão legal quando a gente vê as coisas do teu portfólio. Ah, é. Eu acho que é isso. Acabou acontecendo de eu desenvolver mais nessa área, mas por questão de demanda mesmo. Na volta eu acabei. Eu entrei lá por conta dessas artes estilizadas e eu acabei fazendo muita coisa assim. Uhum. Até hoje eu ainda faço, então meio que eu não tive muito tempo de fazer outras coisas, sabe? É, porque eu dei muito de mim, principalmente no primeiro ano da volta. No segundo, acho que também eu sempre trabalhava muito. E aí eu acho que eu não consegui muito me voltar para outras coisas, assim. Muitas artes, muita quantidade, então acabei fazendo muita coisa desse tipo. E aí eu fui colocando por fora, né? Aquela coisa, né? Tipo assim, o que você tá por fora é o que você tá vendendo. Então, Uhum. não tem muito jeito. Eu fui entendendo isso também, que
eu tinha personagem antes, eu tinha outras coisas que eu fiz no curso, projetos pessoais, e eu sinto que acontecia uma inconsistência, assim, né, no meu portfólio de coisas variadas, mas que não eram tão boas assim. Então, uma recomendação que eu sempre dou, assim, para as pessoas que estão começando é ter um pouco dessa variedade para poder entender até no que você manda melhor, sabe? Uhum. Eu acho que é principalmente assim para pessoas que estavam com essa necessidade financeira que eu tava no começo, entendeu? Porque é muito diferente de quem tá numa posição que tá mais confortável, que pode gastar mais tempo. E entender um pouco ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, no que ela é boa, ou tipo assim, meu sonho é ser character artist. Beleza, eu posso estudar isso aqui durante 3 4 5 anos. E tranquilo, assim, às vezes pegando umas commission aqui ou outra, né? Mas tem gente que não tem esse tempo, né? Uhum. Então acaba que eu trabalho com isso hoje, mas eu não sei, talvez um dia eu acabe indo às vezes mais para a área de 3D. é, não sei. Eu gosto muito de cenário também, eu queria me desenvolver um pouco mais nisso, né? Quando tiver um tempo. Uhum. Eu quero ver o teu tempo, né? Porque agora, na verdade, eu tenho uma novidade até para contar aqui. Olha só, o primeiro local em público que eu estou Olha contando. só. Vamos lá. Eu estou, eu estou gravidinha. Ah, meus parabéns, pô. Parabéns pra ti, pro Igor. O pessoal não conhece o Igor, mas enfim, o Igor é o seu marido. Poxa, Meu cabeludo. teu cabelo. É o quadrinista com o cabelo mais bonito do Brasil, cara. Nossa. Ele é. Ele é mesmo. E. Nossa, eu tô no terceiro mês agora, né? Uhum. Daí, meu Deus. Agora que eu tô mais cansada mesmo. Agora, por isso que eu tenho ficado sumida, porque assim, nossa senhora, agora eu saio do trabalho e fico, ai meu Deus, dói aqui, dói ali, mal-estar, enjoo. Então, por isso tá difícil a gente marcar também, porque, nossa senhora. Ah, tudo bem, tranquilo, Cindy. E assim, acho legal tu falar esse lance de tipo, poxa, tu tentou várias coisas ali no início, tu tentou commit e tudo mais, porque, que nem tu falou, nem sempre a realidade da maioria das pessoas que quer entrar no meio de arte, de entretenimento, vai ser essa coisa de poder parar, sentar, estudar o que quer, ou o que acha que quer, né? Muitas vezes é essa coisa de ser Uhum, meio espingarda, assim, tu atira pra tudo que é lado, tu vê o que funciona, tu vê o que tem demanda, tu vê o que tu se sente mais confortável, o que tu desempenha melhor. E muitas vezes tu segue isso. Eu me identifico muito com isso porque é uma trajetória meio parecida, assim, também. E uhum, até te perguntar que uma coisa que eu acho muito interessante quando eu olho pra tua história, assim, até porque a gente já se conheceu faz um tempo, é ver que tu teve uma ascensão bem rápida, assim, dentro da carreira. E eu fico imaginando que muito disso teve a ver com dois fatores, principalmente. Um deles foi o fato de que, embora tu fale várias vezes que, olha, eu tô mais velho, eu tô cansado, mas eu acho que o fator idade acaba contando no ponto de vista de tu não perder tempo e tomar escolhas mais assertivas. E também o fato uhum. de que tu deixou, como é que eu vou dizer, tu te deixou explorar e tentar coisas e abrir a cabeça para mídias diferentes, como foi o caso do 3D. Eu não sei, como é que tu vê isso hoje em dia? Eu acho que é bem isso mesmo que você falou. É, isso é uma coisa que a gente tinha muito consciência no começo do escritório, por exemplo, né? Quando a gente fundou o maquinário, a gente pensava assim, não, agora é hora de arriscar, agora ninguém tem filho, a gente ainda mora com os pais. Eu não morava com os pais, não, mas. é, mas assim, era uma época que, né, você não tem grandes responsabilidades. Tipo assim, a sua responsabilidade é o quê? Você paga aluguel. Tá. Ainda é tranquilo, só que você paga aluguel. Agora, tipo assim, quando você começa a incluir outras pessoas, quando você arranja um namorado, quando você mora com a pessoa, quando você tem animalzinho pra cuidar, quando você quer ter outros planos, quando você quer casar, né? Muito disso acaba pressionando bastante, né? A gente a tomar uma atitude. E Uhum, precisa ser realmente, às vezes, um pouco frio e calculista no aspecto estratégico da coisa. Meio que deixar, às vezes, certos sonhos de lado para poder começar de algum lugar e sobreviver, sabe? uhum, Porque eu sinto que começar de algum lugar é o que importa. Você precisa começar. Só que você precisa começar, tipo assim, direito. Não dá pra.
ficar muito tempo, às vezes se escondendo, fazendo uma arte um mês, ficando 2 sem, não tem certeza de onde vai, isso demora muito. Isso é complicado, né? Isso acontece com muita gente que às vezes quer muito seguir num caminho, não tá conseguindo. Tem que ter essa cabeça, assim, às vezes, de entender isso, aceitar que às vezes não é o momento para isso, às vezes, tipo assim, outra oportunidade você vai conseguir, talvez aposte em outra coisa, né? Porque não dá pra, às vezes, ficar batendo a cabeça há muito tempo, né? Uhum. E, e mesmo quando você tá novo, assim, tipo, seus 20 e poucos anos, é uma época que você tá com a cabeça fresca ainda, sabe? Você ainda tá recebendo muita informação e, e você tem muita energia ainda de poder fazer coisas que você nunca fez, de arriscar, não tem responsabilidade demais. Então, tipo, é uma hora que você não pode ficar gastando muito tempo com a mesma coisa, sabe? Isso é algo que aconteceu comigo nessa época. Eu bati muito a cabeça no design com certas coisas. Os anos passaram e aí você pensa assim, eu não saí do lugar, né? Eu fiquei Uhum. pelo menos uns 5 anos do mesmo jeito, eu acho. Tipo, meu salário não aumentava, eu não ficava melhor no que eu estava fazendo, fazia as mesmas coisas, os mesmos projetos e eu percebo o quanto que eu perdi tempo, assim, porque eu não estudava, eu não ia atrás das pessoas, né? Às vezes você, tipo assim, eu até pensava assim, eu quero fazer um curso de desenho. Aí você está naquela tua bolha lá com as mesmas pessoas, as pessoas falam assim, mas você já sabe desenhar, pra que você precisa estudar desenho? Nada a ver, uma perda de Uhum. tempo. Aí você vai lá, tá bom, não vou fazer. Ah, aí, por exemplo, né, em 2019, como forma de terapia também, para sair um pouco da bad, eu comecei a estudar aquarela. Ah, E sim. aí eu comprei um monte de material lá, né? Fiz 2 cursos com 2 mestres muito bons. E, e aí eu comecei a pensar assim, e se eu fizer isso aqui como uma renda extra, né? Eu vou ver como é que funciona, né? Só que aí eu vi que era difícil pra caramba. Eu fiquei assim, não, esse negócio de galeria de arte aqui, exposição, não é pra mim, velho. Isso aqui é muito baixa a probabilidade de dar certo, assim. Não, isso aqui. Aí, tipo assim, é um mundo diferente, assim. É um mundo onde tem um monte de senhorinha que já manja um monte, já tem uns. Aí você tem que ter os contatos certos. Aí eu fui estudar, por exemplo, fui fazer um workshop lá na ICS sobre livro infantil, eu esqueci o nome do Uhum. professor. Aí eu percebi assim, foda isso aqui também. Tipo, eu fiz aula com o Cárcamo também, ele fez muita arte para livro infantil em aquarela. Eu pensei assim, não, é difícil, demora, não paga muito bem, complicado isso aqui. Eu pensei assim, eu vou dar workshop de aquarela, sei lá, né? Meu sócio dava workshop, ele ganhava uma graninha aqui e ali. Até era interessante, sei lá, eu, tipo, fazia, tipo assim, por workshop eu até fazia uns 3 mil reais, assim, Uhum. por um dia. Mas era um dia, saca? Era um dia aqui, era um dia no outro mês, só que, assim, era complicado arranjar aluno. Essa parte de marketing, marketing digital, nossa, eu pensei, eu não sei fazer isso. Não tá dando certo, muito difícil convencer as pessoas. Internet é muito complicado, você vai tentar se apoiar nas métricas do Instagram, Instagram te ferra, né? Uhum. Então, tipo, eu não sou uma pessoa que eu não me exponho muito, então eu quase não posto nada em rede social nenhuma. Uhum. Então, as métricas são terríveis para mim em todos os aspectos, né? Eu até tentei, assim, dar um curso é, esse ano, no começo do ano, e foi muito complicado, assim, porque as pessoas não veem o que eu posto, saca? Tipo, é muito difícil. Então não deu certo, assim. Eu percebo que pra mim o negócio foi muito na base do trabalho, sabe? Foi muito nisso. Foi essa base estratégica, assim, de pensar no que eu preciso. E deu Uhum. certo, assim, tipo, porque eu já tinha um pouco dessa mentalidade de marketing, eu já tinha estudado muito isso na faculdade, no meu próprio trabalho, então pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu já sabia meio que o caminho das pedras, sabe? Eu pensava assim, tudo na vida você tem que ter uma estratégia Uhum. comercial.
sabe? Tipo, quando você quer ser bem sucedido em alguma coisa. Você tem que estudar seus concorrentes, tem que saber onde você está pisando, os mercados, demanda. As coisas são baseadas em oferta e demanda. Não adianta pensar que é diferente, sabe? Tem todo tipo de mercado, mas certas coisas vão ter mais demanda do que as outras, não tem jeito, sabe? Tem certas coisas que vão ter um número maior, vão vender mais, e não adianta ser romântico e sonhar que tal coisa é lindo e maravilhoso e que às vezes não vende, sabe? Uhum. Então, ter essa cabeça é importante também. Sim. Eu acho que qualquer nicho de arte vai envolver um certo nível de trabalho, mas quando se trata de trabalho, sempre envolve tu entender qual trabalho tu tá disposto a te entregar mais, sabe? Então, eu já tive também a Uhum. experiência de trabalhar com arte tradicional e coisas do tipo. E muitas vezes eu passei por momentos bem parecidos com os teus, assim, de olhar e dizer, cara, isso aqui é muito trampo, cara, isso aqui é muita volta, tá ligado? Como é que esse cara faz isso aqui? Mas acho que o que faltava pra mim, talvez naquele momento, era muito ter essa compreensão de que, bom, não é tanto pensar como é que esse cara faz isso daqui, mas por que que ele faz isso aqui, o que que motiva ele a fazer isso aqui e se entregar tanto a isso, que talvez seja o que me falte, sabe? Talvez eu tenha que achar em outro lugar isso e é ok, sabe? Eu acho que isso é muito válido pra qualquer pessoa, principalmente quando tá no início, quando é mais novo, assim, até quando tu falou, pô, eu acho que eu perdi tempo, eu acho que não é bem uma perda de tempo, sabe, Cindy? Eu acho que talvez a gente poderia estruturar pensando que foi uma porta que se fechou, sabe? Uma porta que se fechou pra tu achar a porta certa pra tu entrar. Ah, eu acho que um pouco de perda de tempo foi no aspecto que, assim, é insistir muito numa coisa que não tá dando certo. Uhum, Nesse aspecto. Porque tinham coisas que não estavam dando certo e você acaba deixando outras portas se fecharem por conta disso, né? uhum, E isso acaba sendo mais complicado mesmo. Hoje tá um pouco mais fácil, né, em relação à forma que tá bem difundida a informação e globalizado, né? Então, tipo assim, artistas do mundo inteiro conseguem ser contratados por qualquer empresa, uhum, né? Independentemente da idade, muitas vezes. Mas tem certas coisas que a idade vai influenciar, sim. Eu percebo em questão de contratação para vagas fixas em certos estúdios, empresas, tem coisas que vão ser difíceis, assim, sabe? Tipo, é, as empresas às vezes olham uma pessoa mais velha e ela já sabe que aquela pessoa não vai aceitar trabalhar por pouco, entendeu? Por uhum, um salário de um júnior. Então, tem que ter um pouco isso em consciência de saber que você precisa, às vezes, batalhar um pouco mais por conta disso, porque isso aconteceu comigo, né? E eu vejo que é uma realidade, assim, tem coisas que não dá pra esperar demais, sabe? É tipo, e quanto mais experiência você tiver, melhor também, né? Entendendo como é que as coisas funcionam. Porque a verdade é isso, a mecânica de cada coisa é diferente. E quando você entende isso, fica mais fácil, né? uhum, De já saber o caminho mais fácil. É, mas eu acho que tem muito a se explorar, assim, tem um caminho muito bom, né? Que as pessoas podem tomar dentro da arte. Hoje em dia eu acho que é bem bacana, tem muito conteúdo gratuito online, sabe? A gente não precisa mais se apoiar em curso da Microcamp ou da Saga, por exemplo. YouTube, tipo assim, cara, eu às vezes não sei fazer um negócio no trabalho e eu só abro o YouTube e é isso aí. Eu procuro um tutorial, não tem coisa mais maravilhosa que isso, tipo assim, tá lá na tua cara, gratuito. uhum. Eu É, concordo, então, pô. então, tipo, eu fico feliz, assim, das coisas terem caminhado do jeito que foram. Tipo, eu acho que a área que eu tô é uma área promissora, né? Que ela tá crescendo. É uma área que não é todo mundo que gosta, mas que ah, tem muita demanda, de fato, né? Estúdios do mundo inteiro fornecem artes desse tipo em grande quantidade. E sempre vai faltar gente capacitada para isso. Uhum, Então, é uma boa área de se investir. Hoje em dia, eu posso dizer que a minha vida financeira está bem estável. Agora mesmo a gente está comprando um apartamento novo aqui em Uberlândia. olha só. Só boas notícias hoje aqui. Bom, É, né? aí ó. Pois formando família, comprando apartamento. Me casei esse ano também, muitas coisas. Uhum. E
Então eu também quero dar um pouco de esperança, assim, pra mostrar que dá pra fazer muita coisa, sabe? Tipo, você pode ter uma carreira bem estável, pode conversar aí com seus pais pra ficar mais tranquilo, mas que não é fácil, né, velho? É tipo, tem que ralar peito. Não Uhum. tem muito segredo, não. Eu até queria voltar nisso daqui a pouco, mas eu queria perguntar uma coisa antes pra ti, até falando nessa questão que tu tinha comentado, de ser mais estratégico, observar o que está acontecendo, qual que é a tendência e tudo mais. Uma coisa que não dá para deixar de falar, e uma coisa que eu já trouxe em vários podcasts aqui com outros convidados, é essa questão de inteligência artificial, como é que está sendo implementada, como é que tem influenciado o teu trabalho, o que é que tu imagina sobre isso. Eu queria entender a tua opinião. Ah, eu, eu entendo, assim, eu compreendo mediamente, assim, porque eu não acompanho tanto o quanto que está evoluindo. Mas eu posso dizer da minha experiência pessoal, do que está acontecendo nos lugares que eu trabalho, nos lugares que eu Uhum, vejo, assim. Na volta, por exemplo, eles têm uma regra bem restrita de não utilizar a inteligência artificial, né? uhum, Mas por proteção, assim, não dá para saber, eles estão certos, porque você trabalha com um monte de empresa, você não sabe que tipo de problemas de direitos autorais você vai ter, então melhor não arriscar, né? uhum, Sempre funcionou do jeito que funciona, os artistas tiram da própria cabeça as ideias e fazem nas mãos. Quando alguém acaba utilizando, dá problema lá. Então, tipo, da Wildlife também, eu não acho que alguém utiliza também. Eu não utilizo. É uma coisa que eu acho que também. Eu não vi muito sobre, mas eu acho que, assim, pensando em uma IP própria. Não é muito inteligente de fazer isso, né? Porque você não sabe que problemas você vai ter. Então, eu nem sei mexer, eu nem testei o Midjourney, saca? Tipo, eu não me interessei muito não, porque assim, agora eu acho que não é um momento para isso, pelo menos para mim, sabe? Mas eu entendo que tem áreas que sofreram com isso de fato, né? Não tem uhum. como eu não olhar para isso assim. Tem muita área principalmente na área de publicidade, eu acho que muitos artistas perderam emprego, mas por conta de que tem muita essa diferença, né, do meio publicitário. Eles trabalham muito mais com quantidade de coisas do que qualidade, às vezes, né? E o prazo também, É, né? então acaba sendo mais barato e rentável para eles utilizar AI e demitir os artistas do que, né, lutar contra isso. Porque sempre acaba sendo. A questão é sempre dinheiro nesse aspecto, né? Uhum. Então é meio que isso. Eu acho que quem trabalha nessa área está tendo que se adaptar, né? Eu não estou nessa área, então não posso dizer, mas eu imagino que deve estar sendo complicado, sim. O que que você acha nesse aspecto? Olha, acho que já tem 13 episódios que eu falo sobre isso. Mas eu concordo contigo nessa questão de que vai depender muito do projeto, vai depender muito da empresa e também vai depender muito do tipo de mercado, sabe? O lance da publicidade sempre foi uma questão de prazo, velocidade e quantidade, né? Então, quando eu vi esses avanços aí, Midjourney e tudo mais, eu pensei, bom, publicidade, editorial, esse tipo de mercado que tinha sempre essa necessidade seriam os que tirariam, digamos assim, tirariam maior benefício disso, mas os artistas também seriam comprometidos nesse processo, né? E quando tu pega Uhum, jogos, por exemplo, que não é só fazer uma imagem bonita, né? Vai muito além, né? Principalmente o concept em si, ele vai muito além disso. Ele vai muito sobre contar uma história, sobre explicar uma funcionalidade, sobre pensar no processo que vem depois, no sentido de, como é que o cara do 3D vai pegar isso aqui, como é que eu explico isso, como é que eu explico aquilo. E não é uma coisa que tu consegue botar no Midjourney e ele vai cuspir e solucionar esses problemas, que eles vão muito além do visual, eles vão problemas conceituais, como já diz o nome, né? Eu acho que é uma área que está uhum, muito mais segura nesse sentido, pelo menos por hora, né? uhum, E é triste, assim. Acho que uma outra área também que aconteceu muito isso, talvez tu vá concordar, foi a área de commission, até falando por outras pessoas que faziam commissions sim, menores, do tipo, personagem para RPG, coisas desse sim. tipo. Foi bem afetada, assim, porque infelizmente, novamente, acaba sendo um trabalho de entrada que acaba sendo meio que tirado e, sei lá, bota para alguém fazer vários, sei lá, vários commissionzinhos de personagem em vez de vários artistas fazerem isso, sabe?
Inclusive, você me lembrou de um caso aqui que tem um artista bem das antigas aqui em Uberlândia, ele faz arte basicamente da cidade inteira, as coisas mais antigas são dele. Só Uhum, que ele já é mais de idade, né? E aí hoje ele vive de fazer arte para retrato de formando, sabe? Ele basicamente e é uma coisa assim que ele já entendeu que as pessoas não gostam que seja muito diferente ou tipo que diferente da foto delas ou que tenha que ser tipo meio que embelezado assim o retrato. uhum, E e aí acaba que isso deve afetar muito o trabalho dele, porque pessoas que contratariam ele, né, elas simplesmente pegam e jogam agora naqueles aplicativos que transformam em foto, em desenho, né? uhum. Porque ele meio que já estava fazendo isso, ele já pegava, não nesse, né, não usando a inteligência artificial, mas tipo manualmente ele pegava a foto e já transformava aquilo num desenho, né? Mesmo desenhando em cima da foto. Então é muito complicado isso mesmo, né? Tipo, eu imagino que pessoas assim estão tendo que se adaptar bastante, né? Eu consigo ver, eu tenho uns amigos que mestram RPG também, e eles falam, não, tô usando AI faz tempo já, estou criando todos os personagens aqui, as criaturas e tal, já chego com as artes prontas para cada um dos, dos episódios, tipo, cada jogo Putz, já tem um monte de sim. arte já, então, tipo, você vai ter como combater isso, é muito difícil, né? É, a não ser, por exemplo, eu quero dar um presente especial para alguém, para um dos meus jogadores ou para o meu mestre. Eu quero uma arte assim bem especial desse jeito aqui. Aí eu acho muito difícil, tipo, eu acho que não tem a mesma graça, sabe? Né? Como um Uhum. presente você pegar uma arte feita pelo computador. Então, eu acho que esse aspecto humano é o que ainda segura, sabe? De extinguir o trabalho, né? Tipo, humano. Sim. Esses trabalhos. Eu não gosto de usar a palavra menor, porque eu não acho que é um trabalho menor, é trabalho igual. Mas trabalhos mais de entrada, assim, nesse sentido de ser mais para cliente pessoal, esse tipo de coisa, eu realmente sinto que vai. Já tá mudando bastante, assim. Então, o trabalho de entretenimento, ele, digamos assim, mais estável, vai ser esse trabalho que é mais para empresas, que ele é mais técnico, cada vez mais técnico, na minha opinião, né? Tipo, cada vez a entrega tem que ser mais elaborada, tem que envolver 3D, daqui a pouco vai ter que começar a envolver cada vez mais animação. E deveria uma questão da Uhum. gente se adaptando. Então, tempos complicados, assim. Mas vamos falar de coisa boa aqui, assim, para não ficar só nessa deprê. Eu queria até voltar a falar um pouco mais sobre essa questão que tu falou de família, de planos e tudo mais. O que eu acho legal do teu caso é que tu é casada com outro artista, assim. E como é que é essa dinâmica entre vocês, assim? Como é que funciona isso? Porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade de entender. Muitas vezes as pessoas se relacionam com pessoas que não são do meio porque, sei lá, acham que vai ter uma divergência ou acham que isso não funciona. Como é que é essa dinâmica, assim? Olha, a nossa dinâmica é muito boa. Uhum. Mas eu vou dizer uma coisa assim, se você pensa em ter um relacionamento com o artista, você tem que ser assim, joga tudo na cara da pessoa no começo, tudo que você pensa, assim, todas aquelas coisas que você acha que você seria cancelado, você joga assim na pessoa pra você saber se ela vai, se vai ou racha, entendeu? Porque artista é muito complicado, né? O meu Sim. marido ele fala muito disso. Ele falou assim: não, eu não achei que eu ia ficar com artista, não, porque ele odeia o jeito que funciona hoje em dia, né? Que as pessoas são muito, sei lá, discutem muito sobre umas coisas que, pra mim, tem outras coisas a serem discutidas, sabe? Mas Uhum. eu acho que é bom, assim, no começo, quando a gente foi se conhecendo, na verdade ele é o primeiro ilustrador que eu me relaciono. Então Uhum. é diferente pra mim também. É, mas a gente, né, sempre gostou de coisa de terror, né? Então isso é uma coisa bem comum. A gente gosta de rock, eu gosto muito de cabeludo. Então tinha muitas coisas em comum, assim. Mas nossa visão de mundo é o que mais influenciou, assim, né? Tipo, o jeito que a gente vê as coisas, o jeito que a gente lida com questões humanas, com questões até mesmo políticas ou morais sobre o mundo. Isso a gente bateu bastante. E era muito importante, assim, conversar sobre isso no começo, porque hoje em dia é muito difícil você esconder isso de alguém, né? Uhum. Tipo, e é importante a pessoa que você tá ter a mesma visão de mundo que você. Então,
Agora, pelo lado artístico, né, é interessante porque a gente começou, na verdade, dando feedback um pro outro. Teve um desenho que eu precisei fazer uma expressão, eu pedi pra ele tirar uma foto pra mim. Eu usei ele de referência, assim. Então. E aí, na verdade, no começo a gente foi um caso meio engraçado, assim. Muita gente falaria que a gente foi doido e que não é pra fazer isso. A gente conversou muito pela internet. Eu já segui o trabalho dele há muito tempo. A gente se conheceu, na verdade, na Quanta, em São Paulo, em 2019. E a gente foi no workshop do Felipe Pagliuso. E só que ele não queria me deixar ver a cara dele direito, sabe? Porque ele fala. Porque na época eu tava em relacionamento, né? Tá certo. Mas ele não queria nem conversar comigo. Ele não queria nem deixar eu olhar pra cara dele porque ele tinha interesse em mim. E aí ele não me deixou falar com ele nunca. E aí os anos se passaram, você vê? Você vê se pode isso. Mas tá certo, tadinho. Eu fico usando ele, mas tá certo. Aí. E eu fui pra Uberlândia pra ficar com ele aqui, né? Eu já tava solteira, né? E aí eu falei, já tá conversando todo dia aqui e tal, mas a gente bateu muito santo mesmo, entendeu? Isso aí é uma coisa que tem que ser um pouco. Ou você tá muito certo sobre isso, ou você tá sendo muito maluco, né? Sim. E eu fiquei tipo um mês aqui na casa dele, assim, desenhando. Não tava trabalhando na época, eu já tinha saído do escritório, eu tava meio à toa fazendo uns freela aqui ali. Então eu consegui fazer isso. Aí a gente desenhou todo dia praticamente um lado do outro. Conheci a cidade, fiquei um mês aqui. Falei, é isso aí, eu vou mudar de vida, eu vou ficar com você aqui. eu, eu tava acabando o meu contrato do meu apartamento em São Paulo. Eu vi que os aluguéis aqui eram muito baratos. Eu falei, não, demorou, vou mudar pra cá. E deu certo, né? Tipo, isso que eu acho interessante, assim. Foi bem. Foi uma história bem doida, né? Eu morei sozinha aqui, morei sozinha entre aspas, né? Aquela, né? Vou dar uma desculpa aqui, eu vou tentar ser uma pessoa certa e vou morar sozinha aqui, né? E aí eu vou fazer de conta que eu não tô morando com você. Mas acabava que ele tinha a casa dele, ele tinha a minha e ele ficava junto comigo aqui o tempo todo. Até eu falar pra ele assim, pô, vamos parar com isso, vamos morar logo junto aí, a gente tá pagando 2 aluguéis pra quê? Aí Sim. eu convenci ele nisso, eu falei assim, você tá gastando muito dinheiro, você tem que parar de gastar dinheiro com aluguel, vem morar comigo logo. Sim. E, aí hoje em dia a gente trabalha um do lado do outro 100% do tempo. E é tranquilo, assim, a gente funciona super bem. Tenho 2 gatos. Mas é isso aí, tem que ser. Mas a gente, assim, a gente tem personalidade muito parecida, a gente é meio calma, a gente não gosta de ficar saindo. A gente também trabalha bem junto em casa, a gente ajuda um outro nas tarefas de casa, então a gente deu muita sorte nisso, eu acho, de combinar muito nisso, né? Eu acho que uma coisa boa da gente trabalhar com a mesma coisa, basicamente. Ele trabalha com quadrinho, né? E com arte bem mais voltado pra HQ, assim. Um tanto diferente nesse aspecto, mas a gente tem meio que os mesmos horários, né? A gente tem bastante liberdade para ter horário flexível para certas coisas. Então a gente, por exemplo, a gente almoça todo dia na nossa sogra, que mora aqui um quarteirão daqui. E então a gente divide muito disso, assim, né? A gente não briga, a gente é tranquilo, assim, né? Entendi. É bom, né? Acho que muito receio que o pessoal fala também é mais aquela questão da crítica, né? De, pô, tem uma pessoa. Tu já te critica muitas vezes, né? Quando tu trabalha com esses tipos de parte artística. Daí tu tem uma outra pessoa ali do teu lado que tá o tempo todo junto e tu ainda tem uma relação com a pessoa que é mais íntima. Então acaba misturando, dependendo, sabe? Tipo, eu entendo que muitas vezes Eu, é muito desse estigma que rola, o pessoal dizer, não vai arranjar outro artista, sabe? Tipo. sim. Não, aí é uma coisa que rola, né? Essas coisas de você criticar o trabalho um do outro, né? A gente tem que só saber os limites, né? Tipo assim,
Você dá um comentário, aí a pessoa não gostou, aí você fica quieto. Aí se a pessoa tiver afim de escutar, ou se você não tiver afim de escutar também, você vai se expressar de um jeito, a pessoa já vai saber. Tem que ter só esse equilíbrio, né? Tipo, é bom se ajudar, mas tem que saber respeitar o espaço do outro também, saber quando a pessoa quer ouvir alguma coisa ou não, é totalmente direito dela. E do seu também, né? Se você tiver a fim de receber um feedback, se você não quiser, se você só quiser que a pessoa fale que tá lindo, maravilhoso, me dá um abraço, também rola disso, tem direito. É isso, só entender que trabalho é trabalho, né? Tem coisa que não adianta ficar criticando o trabalho do outro também, né? Tipo, no final das contas, por exemplo, a responsabilidade de criticar seu trabalho, no final das contas, vai ser seu chefe, então é isso aí. Uhum. É verdade. E até aproveitando falando mais da vida pessoal, assim, como é que é a tua rotina hoje em dia? Como é que é um dia, assim, na vida da Cindy? Ah, até que é tranquilo, assim. De manhã assim, eu costumava, agora não muito mais, porque agora na gravidez eu passo muito mal e eu não aguento. Uhum. Mas eu faço pilates 2 vezes por semana, né, de manhã. Faço tudo de manhã os exercícios, eu não dou conta de fazer de noite à tarde, não. Uhum. Quando eu trabalhava no escritório era mais fácil, eu me exercitava depois das 6, mas hoje em dia não dá, eu não tenho vontade de sair de casa, saca? Então, tipo, eu saio de manhã, faço o que eu tenho que fazer e acabou. Aí eu nado também, eu faço natação 2 a 3 vezes por semana. E aí eu começo a trabalhar, na verdade, é tipo umas 10h30, por aí. Aí eu Uhum. paro pra almoçar e aí eu trabalho até mais tarde, né? Eu acabo trabalhando até umas 7, 8 da noite, pra compensar. E aí depois eu tô morrendo. Eu quero jogar um videogame, eu quero assistir um filme, eu não quero saber mais desenhar. Sim, É isso aí. Até né, você faz as tarefas de casa e aí acabou o seu tempo. entendi. Eu admiro as E. pessoas que têm muito tempo, quer dizer, tem pouco tempo e conseguem fazer muita coisa, porque eu não sou assim. Ah, eu acho muito difícil às vezes, cara. Tem momentos pra mim, pelo menos, essa coisa de, hoje eu vou aqui, daí eu vou a tal lugar, daí eu vou no mercado, daí eu vou fazer exercício, daí eu vou levar o cachorro aqui. Cara, tem momentos da minha vida que eu consigo fazer isso, mas tem momentos que eu, sei lá, tô parecendo um velho, tipo agora que eu machuquei minhas costas aqui, eu tô, sei lá, deitar em posição fetal porque eu tô com a lombar toda ferrada, sabe? E daí não dá pra Então, fazer eu sei nada. como. Eu também, eu fiquei descobrindo todos os problemas de saúde depois dos 30, né? E aí eu também tenho problema nas costas. E eu não posso correr, eu não posso fazer certos tipos de exercícios na academia. Por isso que eu tô fazendo natação e pilates, entendeu? Sim, sim. E a vida muda, né? Eu não exercitava tanto, e aí você fica lascado de trabalhar tanto tempo na cadeira, né? É, E não. aí. Tudo muda, assim. Eu acho que tem essa coisa, né? Ficar mais velho, tu tem que ficar mais assertivo, porque também teu corpo também não te permite muito loucura, assim, do tipo, vou dormir tarde pra caralho todo dia, vou dormir 4 horas. Esse tipo de coisa já não rola muito legal, não, sabe? Tipo, tem isso também, eu acho, né? Tu entende os limites melhor, né? É, eu sinto que é importante também escutar o corpo, né? Tipo, perceber quando você tá ficando muito estressado. Uhum. Eu percebo muita diferença tendo. A minha vida melhorou muito, né? É, depois que eu saí de São Paulo. Até por conta da Uhum. poluição mesmo de lá. O estresse que eu passava, transporte público, muita gente, isso me estressava muito. Cliente demais, me estressa. Eu vivia com palpitação o tempo todo. Uhum. Nossa, eu tive muito ataque de ansiedade, daquela coisa. Você tá sentado no computador trabalhando e seu coração tá tu. E você pensa assim, velho, eu tô com probleminha. Não sei não. Não é bom isso aqui, ó. Taquicardia. É, é. E eu sou muito estressada, né? Tipo, naturalmente eu sou muito estressada. Então eu tenho que me controlar muito pra não ficar com dor de cabeça. Eu tenho medo dessas coisas, né? Meu pai já teve AVC, ele morreu cedo por conta dessas coisas. Eu sou muito Uhum. parecida com ele. Eu penso assim, eu vou ter uns. Minha família tem ataque cardíaco também. É melhor ficar mais calminha aí, senão dá problema.
Ah, calma, calma, calma. Não vamos agorar aqui, não É, vamos desejar nada de é, errado, pelo amor de Deus. mas é isso aí, tem que tomar cuidado, né, com o estresse que passa, assim. É, tipo, eu percebo, assim, que nem eu pego. Eu pegava muito freela antes. E ultimamente eu tenho ignorado muita proposta de emprego, Uhum, de freela. Eu falo, não aguento nada, mas eu peguei um, assim, que eu tô trabalhando de final de semana, e eu já tô meio triste, assim, eu já tô cansada. Eu penso assim, eu queria tá fazendo um monte de nada, que nem minha alegria é, tipo, pegar de manhã e, sei lá, cozinhar um negócio, entendeu? Eu gosto de acordar às uhum. vezes e fazer um bolo, cozinhar um macarrão, só a gordura. É, e essas coisas dão prazer, sabe? É bom Sim, fazer. Exercitar também é de lei, né? Não tem como. É a vida inteira, senão você fica com mais dor nas costas, né? é verdade. Dor nas costas tem E sido você tá tendo recorrente aqui. que. Hum? Você tá tendo que fazer alguma coisa específica, fazer fisioterapia, assim? Não, 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 eu só me lesionei semana passada na academia. Eu fiz um agachamento. Acho que. Teve várias coisas. Acho que foi o peso, eu acho que foi o exercício que eu tava fazendo antes, que tava contraindo o músculo no sentido contrário. E daí agora eu tô tipo um velho, assim, nos últimos 2 dias aqui. Eu espero que semana que vem eu consiga ir normal, mas provavelmente eu não vou poder fazer certas coisas, né? Vou ter que baixar uns pesos e tudo mais. Mas É, acontece, não cara. adianta. Quanto mais velho tu fica, tu tem que entender esses limites, tem que entender o que que dá pra fazer, o que que não dá pra fazer. Querer pular caixote, essas coisas também não dá, né? Tipo, embora eu tenha um pouco de inveja do pessoal que faz crossfit, essas coisas aí, que acho doido os caras fazer aqueles bagulho, mas ao mesmo tempo eu penso meu joelho, sabe? É, velho, eu não sei, eu acho que sabe quando você sente que você nasceu com uma constituição mais fraca, assim, sei lá, seus ossos não são Mas muito bons. skill ali, como é que é? Uns. Você com uns status meio É, ruim ali nessa parte. Ah, não, eu entendo. E é bem isso que a gente falou, tipo, em relação à arte também. Tipo, tem coisas que tu tem uma aptidão e às vezes tu não sabe, tem coisas que tu tem um ponto forte e tu não reconhece. A mesma coisa vale pro corpo também. Às vezes tu pensa, pô, sei lá, meus membros superiores são melhores que os inferiores. Sei lá. é, exatamente, tem coisa que não dá, né? O ápice da minha tristeza foi. Eu tava lá em Curitiba, nas gravações lá do curso, e aí eu tava no hotel, fui tentar mover um. Eu tava me maquiando e tal, falei, vou pegar esse puff aqui pra eu sentar. Uhum. Ah, pronto, eu movi o puff, velho. Acabou, acabou, assim, as minhas costas deu um. É que acontece o quê? Um estalo. Não, é que eu tenho uma vértebra que ela é meio descolada das minhas costas e eu fui descobrir depois. Né, eu fui Ah. no especialista e aí ele falou que eu nasci desse jeito e a tendência é só piorar. Até, Ai, até que minha vértebra desça e descolhe totalmente, aí eu vou sentir uma dor excruciante, aí talvez eu tenha que fazer cirurgia. caralho. E aí nesse dia eu fiquei assim, cara, eu comecei a entrar em desespero, eu não conseguia me mover. Fiquei deitada na cama, fiquei de cadeira de roda. Foi horrível. Nossa. Eu tive que... Não, eu tive que voltar no avião ainda pra São Paulo, chorando de dor. Voltando pra São Paulo, não. É, pior que tem que ir pra São Paulo e depois tem que ir pra Uberlândia, pegar 2 voos. É maravilhoso. Ah, sim, tem 2 voos, né? Putz, É, que horror, velho. nossa, não Pesadelo de pensar nisso recomendo. aí. É, Não, não eu tenho uma recomendo. história muito boa acontecendo, mas essa eu conto em off, que é muito triste, que é muito bizarro, mas enfim. Vamos agora para uma sessão que eu gosto desse podcast, que é uma sessão que eu chamo de bate-bola. Tu sabe como é que funciona um bate-bola? Não. Bate-bola são perguntas rápidas, assim, eu pergunto uma coisa, tu me responde o que vem na tua cabeça, que provavelmente vai ser a primeira coisa que tu lembra ou talvez a mais importante. Tá, beleza, vou tentar. Tu tá pronta? Posso começar? Pode. Então tá. Um filme. Um filme. Siso. Acabei de ver. Bom demais. Cara de guerra ali, ex-veterano. Muito, muito violento, mas recomendo. Siso se chama. Uhum. Uma música. Ahn, Nossa, essa daí. Eu vou colocar Billie Jean só porque eu tava ouvindo um cover. Eu acho que chama Anthony Jones. Achei muito, muito maneiro o cover. Um lugar. Ah, não sei, pensei em Grécia agora, não sei porque, eu acho que eu acho muito bonita aquelas praias lá. Que é na Não Grécia, sei. tá? Um desejo reprimido, sei lá, não sei. Vai saber. Um dia.
Uma cor. Ah, turquesa, né? Minha cor favorita. Beleza. Uma comida. Ahn, Lamen apimentado. É uma das minhas comidas favoritas no mundo. Um jogo. Dead by Daylight. É o jogo basicamente que eu jogo todo santo dia. É um jogo de partida rápida que é bom demais. Um esporte. Natação. Uma pessoa. Ah, meu marido, né, meu? Ah, essa era meio óbvia, Chacal. né? Igor Chacal, anotem. Podem procurar as artes dele depois recomendo. Por último, uma arte tua. Uma arte minha. Cara, eu acho que uma arte minha que eu gosto muito é uma casinha azul que eu fiz ano retrasado. Eu até esqueci o nome agora da arte, eu acho que tá no meu portfólio. É uma casinha com telhado azul. É algo que me deixa feliz, não sei. Uma arte simples, que é só uma casa, mas eu acho que me representa. As cores e tudo mais. Uhum. E eu coloquei um corvo que pra mim representa a morte, eu gosto de pensar nisso. pessoa, pessoa esquisita, né? Não, é que é engraçado, tipo, eu gosto de pensar nisso, morte. Eu, tipo, oi? Eu gosto de pensar que as coisas têm um fim, sabe? É Eu que acho nem a. importante. Eu gosto muito de ouvir a Monja Coen, às vezes, eu acho ela engraçada demais. Ela fala assim: não é maravilhoso que todos nós vamos morrer um dia? É muito bom isso, vai acabar, saber que vai acabar. Porque, velho, é muito bom saber que vai acabar, eu só queria que acabasse. É que Todos as os dias. pessoas têm muito, dependendo, claro, do tipo de religião e do tipo de opinião em relação a isso, existe muito uma associação da morte com a dor, e eu acho que tem muitas religiões, vários outros tipos de cultos e outros tipos de visões sobre isso que veem a morte muito mais como uma libertação, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu tem ausência de sensações boas, tem ausência de sensações ruins, entende? Então, Sim. tu virar um nada não necessariamente é algo ruim. Pelo menos eu vejo dessa maneira, claro. Essa é a minha visão, sabe? Eu sou um pouco da vertente meio mais budista, né? Não tenho uma religião em si, mas eu gosto da filosofia e eu gosto de pensar que as coisas são um ciclo, né? Que a gente evolui e que a morte, na verdade, é só mais uma etapa, né? Que ela não acaba aí. Mas eu gosto de pensar que também a morte é um fim do sofrimento também. É, eu ainda tô numa fase de evolução de como ser humano, como uma evolução espiritual ainda, em que eu ainda tô numa Uhum. fase um pouco de sofrimento, assim, onde eu ainda sofro muito pelas coisas. Mas eu espero que um dia eu esteja mais em paz, assim, até o final da vida, pelo menos, né? É uma evolução que todo mundo tem que ter também, sim, eu acho, né? Claro, tu vai ter evolução profissional, tu vai ter evolução como pessoa, assim, em outros aspectos, mas acho que evolução espiritual é uma coisa que todo mundo deveria buscar, independente de religião, independente de crença, assim, sabe? Eu acho que é importante tu dar as pazes, assim, em relação com o que tu quer e com o que tu acha sobre a tua existência, né? Enfim, é uma coisa que Com todo mundo deveria certeza. parar e pensar e não só deixar passar ou se anestesiar de alguma maneira. Pelo menos Ah, eu gosto de acreditar que o objetivo de todo ser humano é encontrar a paz, né? No final das contas, é viver em paz. é, É, eu então, acredito que sim. por isso que eu penso assim, coisas que são tóxicas pra gente não valem a pena, assim, né? Coisas que fazem mal, pessoas, pensamentos, lugares, situações. Hoje em dia, eu acho que a gente tá num momento muito triste, né? Em todos os aspectos. Eu acho que tem coisas que pioraram muito e que as pessoas não sabem. Tem coisas que melhoraram muito em relação, né, à qualidade de vida, à tecnologia, mas tem outras coisas humanas que eu penso que estão muito perdidas. Né? É um pouco Uhum. triste. Até pensando agora como, né, que eu vou ser mãe. Dá muito medo mesmo. Eu vou ser uma mãe que vai criar o meu filho sem celular, sem iPad, sem nada, entendeu? Eu já tô com muito medo já, porque eu vou ser aquela pessoa que vai ter o filho, que vai ter, se quiser ter Instagram, vai saber que vai ser controlado pelos pais, entendeu? Porque
Sim. Não dá, eu não confio. A gente tem tanta misinformation na internet, nos TikToks da vida, tanta coisa fake, né? Tanto golpe. Nossa, é muito ruim, né? E possessão, né? As coisas que as pessoas estão preocupadas hoje são coisas muito fúteis, né? Que tem acontecido. E, e é importante libertar a mente. Pelo menos na minha crença, você fica apegado a pensamentos também. É um tipo de apego material, sabe? É um tipo de apego Uhum. ruim que você não vai levar pra lugar nenhum, você não vai levar pra depois da sua morte. E que só te apega às coisas aqui, né? Sim. Tanto apegos com pessoas, com coisas, pensamentos. Então, viver em paz é bom. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tá vivendo numa época meio engraçada. Deve ser meio parecido com, tipo, sei lá nos anos 30, 20, quando as pessoas falavam que fumar era bom e daí todo mundo fumava e hoje em dia o pessoal olha aquelas propagandas da criança fumando e coisas do tipo, assim, acho absurdo, sabe? Eu acho É, que o consumo de conteúdo é muito isso, muitas vezes, sabe? Tipo, tu tem um consumo muito restrito e não filtrado e, sei lá, entra no TikTok fica 10 minutos lá pra tu ver como é que fica como é que é o nome, a tua sanidade mental, sabe? É difícil, entende? Tipo, é, não que não tenha coisas boas, tem coisas boas. Mas às vezes parece que essa questão de ter view, de questão de ter like, e como as empresas veem isso, seja as donas dos aplicativos, como as empresas que se beneficiam disso, trabalham isso, muitas vezes não é num conteúdo positivo e informativo e de qualidade. É muito em cima de, sei lá, treta, em cima de uhum, polêmica, em cima de absurdo, assim, só pro absurdo, sabe? Então, como é que tu é, se cria em cima disso? Não que a gente teve também a melhor criação, né? Sei lá, tu também deve ter nascido nos anos 90, mas eu imagino que teve coisas que a gente viu ali que hoje em dia a gente acha ridículo, sei lá, coisas que são machistas, coisas que são racistas, coisas que são, como é que eu vou dizer, homofóbicas, que eram muito perpetuadas na mídia geral e que hoje em dia elas não têm mais espaço, ainda bem. Mas ao mesmo tempo, enfim, eu acho que o filtro de algumas outras coisas era melhor nesse sentido, sabe? Tipo, não tinha tanto maluco também. Não tinha tanto espaço pra maluco, talvez seja isso que eu quero dizer. eu acho que, na verdade, hoje o principal, que se resume muito, mais por conta das pessoas cada vez estarem mais individualistas, não conversarem mais entre si e se apoiarem em conteúdos que elas veem na internet, é que a manipulação de informação que existe hoje na mídia é muito grande. Uhum, Infelizmente, assim, as pessoas que mais estão ativas nisso são pessoas mais jovens, né? Na faixa dos, sei lá, 15 aos 30 anos. uhum, E são pessoas que é uma coisa natural do ser humano, né? É uma época em que a pessoa está muito suscetível a influências externas de todos os tipos. E a falta de experiência e de informação acaba influenciando muito no que ela acredita ou não, e ela toma as coisas como verdade, né? E é muito complicado. Eu vejo muito isso, sabe? A gente acredita demais no que falam hoje em dia. A mídia toma muito lado de cada coisa, cada mídia toma um lado. É muito complicado. Se você vive numa bolha, por exemplo, você consome um tipo de informação que vem dos mesmos lugares, às vezes de três lugares que são muito semelhantes, que partem do mesmo princípio, você só vai ter uma visão de mundo sobre as coisas. sim. E isso é muito. E você sempre tem que duvidar, não importa de que meio de informação você está recebendo aquilo. Você sempre tem que duvidar, você mesmo tem que ir atrás da informação, estudar, ver se tem realmente uma pesquisa por trás disso. Você tem que confiar no conhecimento, né, na base científica, é, no que você realmente tem historicamente como certeza de que aquela informação está certa. Escutar as pessoas certas, né, também. Né? Não pode ser também tão controverso sobre tudo, mas você sempre tem que duvidar, na minha opinião. Uhum. Né? É, Principalmente hoje em dia. pensamento crítico é algo que tem que ser sempre incentivado, acho que desde cedo nas pessoas. Que nem eu falei, eu não estou querendo também ser partidário em relação a nada aqui, mas eu acho que parte da polarização que a gente vê hoje em dia tem a ver com isso, com as pessoas não forçarem esse pensamento crítico, não irem atrás das fontes, que nem tu falou, e também tentar entender todos os lados de uma questão, sabe? Para poder finalmente Uhum. tomar o seu lado, sabe? Mas enfim, Sim. não vamos entrar muito nessas coisas assim, porque Ah, não é mas um podcast de bom. política, não é um podcast
de coisa assim. Embora eu ache importante sim falar um pouco sobre isso, porque não adianta, faz parte do meu cotidiano, do teu cotidiano, do cotidiano de quem vai estar ouvindo isso aqui. Então, é importante botar esses pontos de vista aqui de qualquer maneira, assim. E assim, uma Uhum. última pergunta para o podcast, eu queria que a gente fizesse um exercício aqui mental, uma visualização, seria como é que tu te imagina daqui a 5, 10 anos? Nossa, eu odeio esse tipo de pergunta em entrevista de emprego. É uma entrevista de emprego disfarçada de podcast. Imagina. Nossa, na minha primeira entrevista pra uma empresa que era da Inglaterra, eles perguntaram isso e eu falei. Eu basicamente falei assim, eu não sei muito bem, porque eu não tava nem um pouco preparada, foi lógico que ninguém me contratou. Eu passei a maior vergonha e eu pensei assim, cara, merda de pergunta, né? Na hora Sim. eu pensei assim, mas não que a pergunta que você tá fazendo é ruim, mas é que assim, é muito difícil, né? Numa Uhum. entrevista, mas na vida, assim, eu espero que eu esteja estável, né? E que eu não esteja trabalhando tanto assim, tipo. Uhum. 5 anos eu vou estar trabalhando ainda, é muito difícil, né? Dá até os 40, eu acho que se trabalha pra caraca, né? Eu Não acho que tem hoje em jeito. dia a gente vai longe, hein? Não queria dizer É. nada. Ai, ai. Bom, eu acho que talvez eu gostaria de estar, pelo menos, num cargo mais alto, né? Talvez no futuro me tornar ali de artes, e trilhar para um caminho talvez de direção de arte. Uhum. Mas é, eu não sei, eu não tenho. Eu não quero ter grandes ambições a mais, sabe, do que eu tenho hoje. Porque eu me cobro muito já. E eu, que nem eu falei, sou muito estressada. Eu prefiro me manter um pouco mais low profile, assim. Enquanto Uhum. que eu ainda tenha um emprego e que eu esteja numa faixa salarial parecida com o que eu tenho hoje, pra mim, pra sempre, assim, vai estar bom. Entendeu? Porque eu não tenho muitos custos de vida alto, eu não preciso de muita coisa na minha vida, então. Uhum. É, eu quero ter o suficiente para criar minha família e, e me tornar uma pessoa que consiga atender o mercado ao longo do tempo e que tenha algo a oferecer, né? Por isso que eu acho muito difícil dizer, também responder essa pergunta, por exemplo, ao longo de 10 anos. Eu não sei que tecnologia maldita que vai surgir aí no Ah, eu também não futuro, sei. sabe? É tipo, cara, às vezes, tipo assim, Photoshop vai durar pra sempre. Véi, eu não sei, saca? Tipo, e aí? Blender vai começar a ter inteligência artificial também? Tem já, né? Tem, Tipo, tem. mas será que eu já vou ter que usar isso daí? Vou ter que aprender programação? Ai, entendeu? Eu não sei. O meu sonho no futuro é tipo eu tá aposentadinha, tranquila, tá fazendo umas freelas às vezes, eu quero fazer um curso de cerâmica, vender umas cerâmicas e vender uns quadros de aquarela. Só que tipo essas coisas assim. Sim. Abrir um ateliê com minhas amigas, tá ligado? Minhas amigas fazem bordado, crochê, e amigurumi, e a gente vai abrir um ateliê só dessas paradas e jogar The Sims. É um Pronto. plano. Ué, é um plano. É meu sonho, né? Mas tá longe ainda. Mas é isso, acho que 5 anos eu quero estar estável e mais calma, assim, mais zen na vida. Saudável. Uhum. Ah, boa. E, bom, Cindy, eu queria te agradecer a presença aqui. A gente teve quase 2 horas de podcast. E eu Ô, vou deixar esse louco. espaço. É, pô. Eu vou deixar esse espaço agora para te poder falar pro pessoal como é que te acha nas redes sociais. Também, se não quiser que ache, o pessoal não te acha, pode falar também. Se tu tiver alguma coisa que tu queira divulgar, seja um curso, alguma coisa do tipo, por favor, fica à vontade. É, nas redes sociais, eu basicamente só uso o Instagram, LinkedIn e o ArtStation. Em qualquer uma das redes, se você procurar meu nome Cindy Nakashima, você vai encontrar. Eu não tenho nicknames ou coisas do tipo. Uhum. Meu e-mail é tipo simples também. É, mas uma dica que eu queria dar, assim, só pra Claro. reforçar, eu acho que é algo que as pessoas que estão no meio de arte hoje em dia sofrem muito, com a concorrência, né? É saber se posicionar.
um pouco. Coisas básicas que você precisa ter arrumado, obrigatoriamente, né? Pelo menos o ArtStation e o LinkedIn. Tenha isso profissional bem feito, tenha o seu currículo bem escrito, já tenha. Se você. Eu dificilmente uso uma cover letter, por exemplo, mas pelo menos pesquisa um pouco sobre isso, nem que você use o chat GPT para te ajudar a escrever. Uhum. E tenha isso em mente, estude inglês. Saiba, tipo assim, eu parei de estudar no colegial inglês e eu tive necessidade depois, porque alguns amigos meus sabem que eu já tentei muito emigrar para o Canadá, por exemplo. É, Uhum. então, quando você deixar isso para muito tarde, é muito complicado. Então, mesmo assim, eu fui estudando sozinha. Eu ouço podcasts em inglês todo dia. Basicamente, quase 100% do conteúdo que eu consumo hoje é em inglês, porque eu preciso estudar de alguma forma, preciso é, ter isso no meu dia a dia. Eu converso hoje em dia em inglês todo dia também nas reuniões. Isso é uma coisa necessária para a carreira, né? Então, se você quer ascender, se quer, às vezes, trabalha para uma empresa, né, no exterior, porque você quer ganhar mais, sei lá, é importante, sabe? Tipo, você consegue com certeza ter uma carreira aqui no Brasil. Não tô falando isso, tá? Tipo, todo mundo tem um lugar. O mercado aqui também tem futuro. Mas para muita gente que está querendo ir para fora ou abrir outras portas é essencial. E no LinkedIn, por exemplo, além de você ter o seu currículo lá com PDF, né, ter anexado lá no seu perfil, anexa também os seus projetos do ArtStation, os melhores projetos, deixar lá salvo, tem uma parte de feature, né, que você posta. E deixa fácil, né, o contato com você, né? Sempre responde as mensagens. E adiciona as pessoas, faz contato. Uma coisa para aprender a entender quais empresas estão aí, que tipo de mercado você vai entrar, assim, pega, por exemplo, às vezes você já trabalha para uma empresa ou algum jogo que você gosta e tenta entender quem que fez a arte para aquele jogo. Acha as empresas, acha os diretores de arte, adiciona todo mundo. Procura onde que esses diretores de arte já trabalharam, os lead artists, os concepts, né? Então, eu fiz muito desse trabalho um pouco stalker, assim, no LinkedIn, mas que me Uhum. ajudou muito, sabe? Eu já consegui muito trabalho por lá. Principalmente durante a pandemia, posso dizer que, assim, todo mês tinha uma proposta de emprego nova lá, por conta dessas coisas. Por você fazer networking, por você deixar arrumadinho, né? Então, o ArtStation ele precisa ter coerência nos seus projetos. Não poste muito nos sketches inacabados, né? Assim, eu não vou dizer que tem uma fórmula secreta, mas precisa ver o seu portfólio como uma vitrine de uma loja, né? Uma coisa que eu sempre faço a comparação, porque é básico, né? Quando você quer comprar alguma coisa, por exemplo, você vai comprar um jogo na Steam. Aquelas imagens têm que tem que estar bonitas, comerciáveis, né? Uhum. Precisa chamar atenção, então é a mesma coisa para o seu portfólio. Tem que estar conciso, tem que estar bem explicado, né? Sem muito firulilo. Uhum. E, e é isso, assim, a gente está num momento muito bom para quem quer se tornar artista, eu acho, porque tem muita possibilidade de trabalho, mas que também a competição está mais acirrada, eu sinto isso. Não sei você, Marco, como é que você vê, mas eu sinto que facilitou muito para a gente descobrir novos talentos, né? Sim, não, com Então, certeza. teve uma época aí que tava. Acho que depois da pandemia, acho que abriu muitas portas para muita gente mesmo. Então, hoje em dia, eu acho que tá um pouco mais complicado nesse aspecto, né? O pessoal fica muito ansioso, eu acho, né? De ver tanta coisa na internet, tanta gente fazendo coisa legal. Então, tomar cuidado com a ansiedade aí e focar no que é importante, no que você quer seguir e seguir as etapas. Um passo atrás do outro, né? Todo dia. Uhum. Eu concordo. Assim, eu acho que hoje em dia abriu muitas portas. Como a gente falou, tem tecnologias que elas vão criar certos empecilhos, vai ter que, digamos, se especializar mais, muitas vezes, para poder conseguir uma vaga fixa, senão muitas vezes vai ficar só em freelance.
Mas existe trabalho, sim, cara. Sempre tem trabalho pra fazer e sempre falta gente pra fazer o trabalho. Vira mais uma Uhum. questão, às vezes, de entender onde é que tu te adequa, qual a situação, qual o estúdio, qual tipo de emprego tu vai funcionar melhor, assim. E daí esse trabalho que tu falou, de ir atrás das pessoas, ir atrás dos estúdios, ir atrás dessas situações que vão ser favoráveis e que tu vai ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. É, com certeza. Tudo isso ajuda muito. Saber ouvir, saber conversar com as pessoas, ter. É muito bom quando você tem habilidades sociais, né? Tipo, uma pessoa que sabe falar bem, assim, que nem você. Uma Eu não pessoa que acho que sabe. eu sei falar bem, mas tudo bem. Obrigado. Pô, senão você não ia ter um podcast desse, imagina. Eu, Nossa, eu, por exemplo, eu tô falando aqui, mas eu não falo muito não na vida real, assim, eu não converso muito, né? Por isso que eu sumo, assim, eu não sou uma pessoa que participa de grupos de Discord, por exemplo, eu sou bem na Uhum. minha. Mas é muito bom não se esconder na caverna, saca? Tipo, saber conversar, saber ser educado, né? Falar bom dia, essas coisas, obrigado. É muito importante já como começo de carreira já, né? Eu acho que o pessoal mais novo, assim, às vezes sofre muito com essas coisas, de não saber para onde vai, mas eu acho que eu vejo muita gente, às vezes, da minha idade também sofrendo com o que eu passei. E eu quero falar assim, para não ter medo, sabe? É, e ter coragem, entendeu? Eu fui doida, eu larguei meu emprego, eu larguei minha casa, eu larguei meus amigos, minha vida, e fui ter outra vida e eu vou dizer que foi bom, sabe? Tipo, podia ter dado errado? Podia, mas assim, no final das contas são coisas. Você se muda de novo, você troca de profissão. É só não ficar sentado, né? E, e ir atrás, assim, tipo, se você curte desenhar, desenha, saca? Tipo, o que eu acho também que é uma verdade também, que eu vou falar aqui que é um pouco controversa, é que às vezes a arte não é pra todo mundo também, saca? Tipo, é questão de aptidão, de gosto mesmo. A pessoa às vezes gosta muito de um jogo, gosta muito de um filme, e quer ter o sonho de ser ilustrador ou não sei o que lá. Uhum. Mas a pessoa não gosta de desenhar, saca? Cara, se não gosta de desenhar, não adianta, velho. Você tem que gostar. Você tem que gostar daquilo. Sim. É muito bater em ponta de faca, sabe? Às vezes é aceitar e bola pra frente. A vida é assim. Já troquei de profissão várias vezes ali, né? Tipo, acontece isso mesmo. Eu achei que eu ia ser mais ilustradora do que concept também. Acabou que eu fui pra Uhum. concept. E é isso, a gente vai descobrindo na vida, né? Se você tá tranquilo, se você é dedicado. Né? Eu tenho uma inveja do povo que não precisa fazer faculdade hoje em dia, né? O pessoal já começa já. Ah, vou fazer esse curso aqui, ó, massa, e tipo, fazer esse aqui também, é baratinho. Aí você vai lá, faz uns 3 cursos que dá 3 mensalidades de faculdade, e aí pronto, você já tá pronto pro mercado já. Não é foda isso? É, mas é bom por um lado, né? A gente não tinha. Eu, pelo menos, não tive muita informação lá no início e eu penso que essa volta que eu dei foi um pouco infeliz e eu não teria dado hoje em dia. Eu teria feito um curso em escola X ou escola Y e fazendo, que nem tu falou, fazendo esses cursinhos, o investimento ia ser bem menor e provavelmente eu estaria muito mais direcionado, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de, tipo, tem muitas coisas que eu vejo no meu trabalho hoje em dia que elas não existiriam se não tivesse dado essa volta maior, sabe? Então é um pouco Uhum. complicado avaliar isso ao mesmo tempo. É. E não é insano de você pensar, por exemplo, como as faculdades estão em reais hoje em dia, principalmente por conta. Mudou muito, né? Por conta do FIES, né? Porque agora elas recebem dinheiro do governo e elas cobram quanto elas querem. A minha faculdade já era muito cara na época que eu fiz. Ela já começou em R$ 1.500 a mensalidade. Ela Uhum. terminou em 2.500 quando eu me formei. Hoje em dia, ela tá mais de R$ 6.000 a mensalidade. Você pensa, quanto que é o salário de um designer gráfico júnior? Quanto tempo ele vai levar para restituir esse dinheiro? Ainda É. mais se ele fez o FIES, saca? É, Tem que isso pagar tá dívida. ficando que nem a situação que a gente tem nos Estados Unidos há anos, que é esses financiamentos de faculdade que o cara fica passando, passa, sei lá, mais de 10 anos pagando depois, né? E a gente tá numa situação Exato. muito parecida, assim, nesse sentido. Uhum. E não é querer desincentivar as pessoas a fazerem faculdade,
mas é muito mais conseguir compreender o que tu quer fazer para entender qual vai ser o melhor investimento, né? Hoje em dia sai caro demais aquela coisa, tipo assim, eu não sei, eu não me decidi ainda, acho que eu vou trancar, vou cancelar, vou pra outra. Tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro, Sim. né? Nossa, por isso que hoje tá mais tranquilo, né? Por isso eu fico feliz, é um momento bom, né? Eu acho que as pessoas estão. Tem que se alegrar em relação a isso. É tipo assim, pô, olha que mundo inexplorado, cheio de ferramentas pra você, né? Online. Você pode conversar com as pessoas. Imagina, você queria ter contato com um cara que já tá na área há mó tempo. Hoje tem o Discord pra você achar o cara. Você entra num canal, Uhum. você conversa com os caras gringos, você fala com quem você quiser. Né? Não é ótimo isso? Tanto de informação que você consegue. É muito bom. Até esse tipo de conversa que a gente não estaria tendo se fosse, sei lá, 10, 15 anos atrás, dependendo, não ia acontecer, sabe? Pô, só tinha o Então, Messenger, o ICQ, eu tinha o lembro. Skype, entende? E eu acho isso É, muito legal, assim, nesse sentido, mas é claro que eu entendo que o desafio que vem nesse segundo momento, em que tu tem muita informação e tudo mais, vira uma questão muito de curadoria, né? E quem que é. tem a informação melhor, onde eu acho essa informação melhor, como é que eu consigo separar o que funciona melhor pra mim, e isso muitas vezes é muito específico, sabe? Porque daí vira uma coisa quase como se tu estivesse fazendo uma grade curricular pra ti na hora de estudar, principalmente quando se trata de arte digital. Uhum. E é complicado, cara. Até quando eu falo pessoas que estão mais um tempinho a mais que nem a gente, eu acho até meio complicado, até pra mim, às vezes, pensar, putz, o que que eu estudo agora, o que que eu melhoro agora, sabe? Mas assim, a gente tenta. É. A vida é isso aí, né? Você faz o que dá, você vai atrás e bora, né? Uhum. Então tá, Não dá pra Cindy, ficar muito sentado. obrigado, cara. Pô, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui, cara. Obrigada a você, foi bem legal. Eu espero que não tenha falado demais aí. Me empolguei. Não, tranquilo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do processo de concept art, principalmente sobre o processo de cenários, eu tenho um curso na High School chamado Cenários Detalhados em 3D e 2D. Esse curso vocês podem adquirir ele de maneira avulsa ou vocês podem fazer a inscrição mensal, semestral, enfim, dos planos que tem dentro da High School. Eu recomendo essa segunda opção porque, além de ter acesso ao meu curso, vocês vão ter acesso a vários outros cursos que tem naquela plataforma, que é basicamente uma Netflix de cursos digitais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!